Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Esse é o 5º episódio do Papo Além do Óbvio e hoje uma convidada muito especial. Já vamos apresentar ela, mas antes eu queria saber como é que você tá, Tícia. Tô ótima, tô super empolgada com esse episódio e curiosa com a nossa convidada. E é um prazer estar aqui com você novamente, meu parceiro. Boa. Bom, vou apresentar a nossa convidada. Nós estamos aqui com a Esté Zorubi. Ela é fundadora e apresentadora do podcast Café com Crime, que é um dos podcasts mais vistos da categoria True Crime. Falei certo? Falou certinho, gente. Senti um peso agora, fundadora. Que responsabilidade, né? Gente, obrigada. Tô super contente de estar aqui com vocês, de poder bater esse papo. Acho que vai ser super legal. E podem tocar. Pode perguntar o que quiser, que aqui é um livro aberto. Aê, boa. Vamos começar então pela pergunta que a gente adora. Quem é a Esté além do óbvio? O que você faz além da sua profissão? Qual é a sua profissão? Enfim, quem é você além do óbvio? Cara, essa pergunta, ela é muito simples, né? Rapidinha até, mas ela é muito complexa. Até bate uma crise existencial, assim, para poder responder, porque eu fiquei me perguntando, né? O que é óbvio, né? Talvez para quem escuta o meu podcast, que sabe que eu sou apaixonada por crimes reais e que eu gosto dessas histórias e que eu conto histórias, vão falar, legal, ela gosta de crimes, ela é meio estranha, meio macabra, beleza. Eu confesso que foi a primeira coisa que eu pensei quando eu fiquei sabendo, né, do seu podcast. Você não é a única. E só que, tipo, o que não seria óbvio pra eles, né? E aí, talvez, pro pessoal do meu trabalho, que eu não saio por aí contando pra todo mundo que eu tenho um podcast de crime. Aliás, no começo eu nem me identificava no podcast, eu não tinha nome. Legal. Eu achava até legal, porque eu falei, eu vou ser uma apresentadora misteriosa, né? Para um podcast de crime, então faz total sentido. Então, para as pessoas que não me conhecem nesse sentido, quando eu conto e quando eu falo, ficam, meu Deus, como assim, né? Então, o óbvio, ele acaba ficando um pouco relativizado, assim, né? Depende de com quem que eu tô falando para falar o que é óbvio ou não. Mas uma coisa, assim, que me vem muito à mente, que eu acho que eu não comento muito com muitas, assim, pessoas, a não ser, assim, minha família, alguns amigos mais próximos e tal, é que eu gosto muito, assim, da parte mais espiritual, um pouquinho, assim, da vida, né? E não espiritual no sentido de muito religião, crença, aquela coisa tal, mística, assim, mas a palavrinha-chave que a gente até comentou aqui um pouquinho antes de gravar, que é propósito. Eu sou uma pessoa que acredita muito em propósito, eu acho que todo mundo tem um, mas o que me desespera, que eu entro em crise existencial, é que eu não sei qual é o meu ainda, entendeu? Então, assim, eu tenho certeza, assim, eu acredito muito nisso, até por uma questão, assim, familiar. Eu vou começar contando uma historinha, tá? Pode, por favor. Mas quando eu era pequena, assim, muito pequenininha, bebezinha, eu tinha 6 meses, assim, só de idade, eu tive meningite. E foi uma meningite muito forte, assim, que eu fui parar no hospital, fiquei internada, não sei o quê. Aí o médico falou que eu ia morrer pra minha mãe. Aí aquela coisa toda, minha mãe faz questão de lembrar dessa história todo aniversário, porque ela fica, ai, nem era pra você estar aqui. Eu fico, ai, credo, mãe, sai. Depois você é uma pessoa mórbida que gosta de crime, de morte, não sabe por quê, né? Mas enfim. Aí, sempre que ela fala isso e que ela traz isso, a minha família também é bem religiosa, assim, cristã e tudo mais. Ela fica, não, porque você tem um propósito, porque você tá aqui por algum motivo, aquela coisa assim, né? E isso meio, eu não sei, né, se foi, ai gente, coisa de milagre, de não é milagre, de dei sorte mesmo. Não sei o que aconteceu, mas enfim, eu fico muito com essa coisa de, putz, eu devo ter algum propósito, né? O que eu tô fazendo aqui? E não só eu, não porque eu passei por um negócio assim, mas toda pessoa, assim, independente de qualquer coisa, eu acho que a gente tem que ter, né? Mas eu acho que propósito é muito mais do que, tipo, um objetivo, sabe? Tipo, eu tenho um objetivo profissional de atingir tal patamar na minha carreira. Eu tenho um sonho de, nossa, eu queria viajar por 50 países. Acho que não é isso. Acho que propósito é uma coisa muito mais que, tipo, você não escolhe. Você não escolhe. Foi colocado ali no seu caminho, porque o universo que decidiu, porque Concordo Deus quis, plenamente. Né? Não sei, dependendo da sua crença. Você não escolhe, você só... Um dia você vai esbarrar nele, bem filme de romance, né? Que a protagonista esbarra lá no bonitão, no galã, e ai, pronto, amor, encontrei. É meio assim,
sem querer querendo, né? Eu acho que a gente acaba encontrando isso, né, no nosso caminho. E aí, quando vocês fizeram essa pergunta de, né, o que é você além do óbvio, eu fiquei, cara, eu ainda não sei. Porque eu ainda tô procurando esse propósito, essa coisa, assim, né? E eu acho que a gente esbarra pela vida em oportunidades de talvez encontrar o seu propósito. E, enfim, aí eu entrei assim numa mini crise existencial e comecei a pensar e falei, meu Deus, mas o que é, o que não é, né, o que eu falo, porque realmente eu acho que é uma busca, assim. E faz parte, né, a vida, essa jornada, essa busca, essa coisa, assim. Será que você já não vive esse propósito? Você já está vivendo ele, talvez você não saiba em que vai chegar isso, esse resultado. Mas você já está chegando lá, o caminho já está indo em direção traçado. a isso. Você sabe que isso que você falou de que tudo tem um porquê, tudo acontece por um motivo, as coisas são encaixadas na vida. Eu fico pensando, né? A gente citou até no podcast passado, que nós postamos, para quem escutou, que eu não queria fazer faculdade de publicidade, mas se eu não tivesse feito faculdade de publicidade, eu não teria conhecido o Pedro. E se eu não tivesse conhecido o Pedro, a gente não estaria aqui fazendo podcast. Então eu acho que tudo tem um porquê mesmo, né? Eu acho que assim, o caminho, o final ali, onde você chegar, ele tem um caminho, né, como a gente falou. E tudo que você vai passando na vida, ele vai, de certa forma, te ajudando a construir e a chegar lá, né? Então, assim, nada é tempo perdido. Então, assim, se hoje você tá aqui com um puta projeto legal, que você curte, que é de comunicação, é porque você fez comunicação social, com habilitação em publicidade e propaganda, e, sabe, e aí sempre trabalhou com venda. Então, acho que, assim, o caminho, ele tá ali, mas a gente vai meio que escapando, saindo um pouco, derrapando e vai tentando entrar nele. Eu acho que uma hora entra, exato. Igual você falou. E acho que isso é uma coisa engraçada, porque a gente entrevistou uma nutricionista aqui, no qual ela fazia planos alimentares baseado em mapa astral. Isso. Gente, que demais. A Nina Nutri. Muito legal. Depois escuta esse episódio, sensacional. Vê esse episódio, você vai pirar, muito legal. E aí, como eu prometi, eu fui fazer o meu mapa astral, pra ver como era. Cara, e fala muito de propósito de vida. Muito. Mas você se encaixou no que foi dito ali? Cara, falou muito sobre a comunicação e tudo mais. E o meu propósito de vida é, com a minha comunicação, com o meu, entre aspas, como você fala, poder de persuasão, ajudar os outros a se organizar. A, tipo, tomar decisões na vida. Só, cara, isso pra mim, ela te solta isso e valeu, vai botar a cabeça no travesseiro depois. Não, e isso é muito legal, porque é uma coisa super específica e às vezes você nunca nem pensou ou parou pra pensar, não, alguém precisa de ajuda pra organizar. Você não sabe, né? Por isso que é realmente uma coisa que você esbarra e aí você fala, nossa, eu sou bom nisso, caraca, eu nem sabia, eu nem estudei pra isso, ou enfim, né? Eu tenho formação em jornalismo. Depois que eu saí da faculdade de jornalismo, eu fiquei muito perdida no mundo, porque eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Tipo, até então eu só tinha trabalhado em empresa, comunicação interna, institucional, blogs, redes sociais e tal. Aí eu falei, putz, não era isso, né, que eu me formei. Aí eu falei, nossa, será que eu perdi totalmente sei lá, será que eu gosto de outra coisa? Aí vou eu lá fazer curso de comissária de bordo, né? Nada a ver. Que legal! Nada a ver. Falei, vou fazer o curso. Fiz o curso, aprendi de avião, de como que voa, como que não voa, como que numa emergência, o que acontece. Aí você tem o curso de sobrevivência dentro do curso de comissário, porque, né, se o avião cai ou acontece algum acidente, você tá no meio da selva. E aí? Sobrevive aí, né? Aí te jogam lá no meio do mato pra você realmente sobreviver. Nossa, Bear Grylls, total. Tipo assim, né? E aí você fica um final de semana, são 3 dias, né, no total. Você fica lá fazendo isso e tal. Aí, quando eu terminei, eu falei, tá... Beleza, o que eu vou fazer com isso, né? Porque eu acabei de me formar em jornalismo. Aí agora eu fiz um curso de comissária. E aí, no meio disso tudo, eu tinha me inscrito há um tempo numa faculdade no exterior, lá na Califórnia, para estudar roteiro de cinema. Porque eu realmente estava perdida na vida, gente. Eu não sabia o que eu tô fazendo aqui, né? Cada hora tirando para um lado. Quando eu formei no curso de comissária, que eu passei na prova, que aí eu falei, beleza, bora exercer... Me ligaram lá da faculdade e falaram, oi, você foi aprovada, venha para cá. Aí eu, putz. Aí eu,
e agora, né? Porque totalmente perdida. Aí eu fui, fiz esse curso, beleza, voltei pro Brasil. Já não trabalhava mais com jornalismo. Já não trabalhava mais com comissário de bordo. Fui trabalhar numa produtora fazendo vídeo, né? Nossa. Não sei como. Bizarramente, como meu sábio pai sempre diz, a vida sempre se conecta. É tudo um monte de pontinho que você vai traçando assim, e de repente forma Muito sábio seu pai. uma foto, um desenho, e você, nossa, nem sabia. A produtora que eu comecei a trabalhar atendia a Latam. E aí eu comecei a trabalhar fazendo material para comissários de bordo, todo mundo da aviação, assim, eu comecei a atender e tudo mais, e comecei a usar o jornalismo também, porque eu passei a entrevistar as pessoas, fazer vídeo entrevistas, mini documentários, contando a vida, a história de, enfim, comissários e famílias e tudo que acontecia nesse mundo da aviação. Aí sabe quando fecha, assim? E você fala, nossa, eu jamais imaginaria, alguns anos atrás, que tudo ia fazer sentido, assim, Tá aí sabe? o propósito, né? E aí você fala, nossa, né? É meio bizarro, assim, né? E, tipo, foram coisas de poucos anos, assim, mas que meio que fechou um ciclozinho ali pra mim. Eu falei, legal. Pelo menos eu não gastei dinheiro no curso à toa, porque foi, tipo, joguei, né? Joguei. Não, bizarro, cara. Bizarro. Bizarro como a vida é. Muito. E uma coisa que eu acho que é legal, eu sempre falo, é que se você souber olhar pra trás e ver os momentos que você teve e todas as, enfim, experiências que você viveu e souber olhar pra elas e analisar, não tem tempo perdido. Não tem. Não tem. Uh-uh. O que, pra mim, o tempo perdido é você não parar pra pensar no que você fez. Porque assim, se você tem sei lá, você pensa de uma forma, aí você viveu um emprego que você não gostou. Aí você vai para o outro porque, sei lá, paga mais. E nesse você pode viver o mesmo problema que você viveu naquele. Mas se você não parar para analisar, você vai ter de novo e vai ter o mesmo ciclo. Então assim, cara, analisa o que você viveu. Né? Ali tem lições que você pode não cometer os erros novamente, né? Evoluir, etc. Então, Mas eu acho que isso não só na profissão, né? Eu acho que isso na também vida. na vida. Até relacionamentos, pessoas que você namorou, tem gente que fala assim, foi um tempo perdido namorar com essa pessoa. Não foi. Tudo você aprende, tudo você leva como aprendizado algo positivo que você vai repetir, algo negativo que você vai querer mudar, é muito relativo o que é positivo ou negativo, né, pra você. Uhum. Mas isso é muito importante mesmo, Pê, a gente analisar o nosso passado. Acho que até foi você que me ensinou isso, conforme a gente foi trabalhando juntos, né? De observar os erros e levar um aprendizado disso. Mas não só isso que seu pai falou de montar uma árvorezinha com um monte de pontinhos e tudo sincronizar, faz sentido. Não sei se vocês já passaram por isso, tá? Mas eu, Ciane, tenho na minha vida umas histórias assim que você nem imagina de coincidência. O Marco, que é meu esposo, eu tenho uma foto com ele quando eu tinha 17 anos e a gente não se conhecia. Como assim, gente? É surreal. Foi o seguinte, existia uma balada, eu moro no Morumbi, né? Existia uma balada lá, que balada? Tipo um bom boliche. Era um boliche que tinha uma pistinha de dança lá, uma matinezinha. Melhor coisa, tinha que ter mais. Essas coisas ter foram mais. sumindo com o tempo, Foram né? Era tão sumindo. bom. boliche, Não né? tem, era tão legal, tinha uma Nossa. pistinha de dança, meu aniversário de 15 anos foi lá. E aí tava lá com a minha amiga e tal. E aí nessa matinezinha, eu conheci o amigo do Marco, que é o Danilo. E aí a gente acabou ficando. Eu e o Danilo. Esquece o Marco. Beleza, tal. Sabe esses fotógrafos de balada? O Danilo vai me matar que eu tô contando essa história, que o Danilo até hoje é amigo do Marco, né? Sabe esses fotógrafos de balada? Sim, Ele sim. pegou e juntou uma turminha e tirou uma foto. Beleza. Aí depois namorei com outras pessoas, namorei não sei o que tal. Depois de 10 anos. Depois de 10 anos, eu conheci o Marco através da minha cunhada. E ele pegou e falou assim, eu vi que tinha, quando a gente tava ficando, eu peguei e vi que tinha o Danilo como amigo em comum. Nossa, você nem conheceu pelo... Não. Aí eu peguei e falei assim, Gente. nossa, você conhece o Danilo? Aí ele pegou e falou assim, conheço, é um dos meus melhores amigos. Aí eu falei assim, tá. Nossa, eu já fiquei com ele. Aí eu sei. Porque quando eu vi que tinha amigo em comum, eu perguntei pra ele. O Danilo lembrou.
Aí eu falei assim, nossa, eu devo ter uma foto. Porque eu guardo muita foto em CD, eu tenho foto com as minhas amigas, CD mesmo, pra vocês terem uma Sim. ideia, tem umas pastas lá com CD lá em casa. Aí ele pegou e falou, eu falei, nossa, eu acho que eu tenho uma foto desse dia, porque eu salvei do site do Bomboliche e tal. Aí ele, se você tem a foto, eu tô na foto. Porque toda vez que o Danilo ia, eu e os nossos amigos também íamos. Aí eu, gente, eu preciso achar essa foto. Demorei pra achar a foto. Demorei, até que achei a foto. Está o Marco numa ponta, mais 4 amigos e eu na outra ponta, certinho. Vocês acreditam nisso? Gente, isso é muito demais. Eu levei um Saiu choque. Há um tempão atrás saiu um negócio de uma história super parecida, mas aquelas coisas que falar, até parece, né? Devem ter editado a imagem, agora você contando, eu sei que é real. Mas foi de um casal também de turistas que acho que eles estavam em São Francisco, sei lá, eles eram, acho que chineses, alguma coisa assim, foram pra São Francisco, separados, né? Eles não se conhecem e tal. Aí ela tirou uma fotinho, sabe? Assim, na ponte. E no fundo da fotinho dela tem ele também tirando uma foto da ponte, mas eles nem tiveram contato nem nada, assim. Super coincidência, era só um figurante na foto. Uhum. E anos depois eles conheceram, se casaram e estão juntos e descobriram que tem essa foto juntos também. Vai ser muito É doido. uma história muito doida. E eu fiquei, imagina, né? Até parece. Aí você me vem com a... Não, tipo, é muito não, doido. aconteceu comigo Inacreditável. também, É inacreditável. Né? É inacreditável. Você tem alguma história pra contar? De coincidência, É coincidência. sim? Ah, não sei. Acho que não. Não? Ou se eu tenho, eu nunca parei pra... Olha eu falando que eu precisava pensar na vida, eu nunca... As contradições. Nunca parei pra analisar Nunca sobre parei. as coincidências da vida, né? Mas deve ter, com certeza deve ter uma coincidência ou outra, deve ter. Mas uma coisa que você falou que eu fiquei pensando, que você comentou assim, que às vezes a gente pensa, namorei com tal pessoa, foi uma perda de tempo, não aprendi nada, joguei fora e tal. E você falou, não, às vezes a gente aprende, né? Coisas positivas, negativas. Eu acho que às vezes a gente nem... Pra gente não fez diferença. Talvez pra gente, tipo, realmente não aprendi nada, só passou pela minha vida mesmo. Mas você não sabe como você afetou a vida daquela pessoa. Então, às vezes, porque eu fiquei pensando um pouquinho sobre essa questão do propósito, eu, particularmente, acredito que o propósito não tem a ver comigo, com o que eu quero, ou com o que eu vou fazer, ou com o meu objetivo. Eu acho que isso é muito egoísta pra você colocar num propósito. Eu acho que o propósito é sempre sobre o outro, né? Que a gente tá falando aqui de conexões e do mundo e coincidências assim, e eu acho que, tipo, a gente vive muito à base disso, de conexão social mesmo, assim, né? E o propósito talvez seja muito mais sobre como você vai, que nem você falou, o meu propósito é ajudar pessoas a organizar a comunicação delas, né? a realizar as coisas delas e tudo mais. É sobre o outro, não é sobre você. Né? Se fosse um propósito seu, talvez o mapa astral ou o que seja tivesse mostrado, não, que você vai ser um comunicador muito bem sucedido no que você faz, mas não é. O propósito não é sobre você, é sobre o outro, né? É muito louco isso. Acho que a Regina falou disso, né? Falou. Que propósito profissional é muito diferente de propósito de vida. O profissional, você tem um período, você tem tempos que você pensa nele. O propósito de vida é o dia inteiro, é cada segundo. E é sobre o outro, ela falou, né? É difícil, né? Cara, ele é muito difícil. É muito difícil. E eu fico, meu Deus, cadê o meu? Porque, sério, eu não sei. Tô aqui disponível, cadê? Uma hora eu esbarro nele, mas é tão abrangente, pode ser qualquer coisa. E é difícil. Cara, e uma coisa que é muito louca, assim, que ela falou que esse era o propósito, mas eu não me enxergo nele, não consigo saber quando que eu chego lá, como eu chego lá. Mas também você fica também pensando tanto assim, sei lá, comunicação, ajudar os outros, não sei o quê. Você fica assim, tá, o que eu faço? Vou ser psicólogo? Tá, vou ser coach? Não, o que eu faço? Às vezes não, às vezes é dentro do seu trabalho que você tem hoje, você, cara, ajuda, por exemplo, a sua equipe a performar melhor, sabe? Às vezes é uma coisa meio que já tá no seu dia a dia e você não pensa. Mas tem um pouco disso, porque o podcast, quem me convidou, no caso, foi o Pedro, e é algo que eu sempre comentei que gostaria de trabalhar com comunicação, com vídeo, né? Sempre curti muito isso, como o Pedro também, cada um dentro do seu perfil, e cá estou, né? Então, você, na verdade, está me ajudando a realizar um sonho que eu sempre tive. Olha lá. Seu propósito tá aqui. Tá feito, tá aí. Mas é real, né? Vai cumprindo. Mas uma coisa interessante também, que você pegou o propósito e você atrelou, não sei se consciente ou não, ao trabalho, né?
Não sei se foi consciente. Acho Que você foi. falou, não, porque aí, então se meu propósito é ajudar as pessoas, vou ser psicólogo. Ah, sim, é uma profissão, né? Não. Por que você tem que ser algo Exato. pra cumprir algo, né? Uma coisa assim. Concordo. Nossa, E aí faz eu não todo sei, porque eu tô sentido. numa vibe atualmente, assim. Eu tava até falando com meu namorado disso. Porque tudo é trabalho, meu Deus, como tô workaholic. E eu não sei se isso é por conta da pandemia, ou se eu sempre fui assim e acabou se agravando. Mas pelo menos eu senti que na pandemia é muito, né? Você tá mais em casa, assim, e aí você trabalha em casa e você não sai daquele ambiente, aí tudo mistura, né? Sua vida profissional com sua vida pessoal, com tudo. Vira, parece que uma coisa só, um conglomerado só. E a gente, né, podcasters que vivem uma dupla jornada, porque infelizmente ainda não dá pra pagar as contas com o podcast, mas isso é um trabalho, cara, isso demanda muito do seu tempo, né? Por mais que seja um hobby, que seja algo que a gente goste, que a gente faz com o maior prazer, com o maior carinho e que a gente se diverte fazendo, é um trabalho. É um trabalho, né? Terminei meu horário de trabalho lá às 7 da noite hoje, me troquei, arrumei, comi, vim pra cá, tô aqui fazendo. Tipo, te demanda tempo, entendeu? Sem dúvida. E aí eu fico pensando. É muito gostoso. Nossa, é tão gostoso de ver crescer, de ver as pessoas ouvindo e de ter contato com essas pessoas assim que gostam né, do seu papo, do tema que você traz. Mas é um trabalho, e aí fica tudo tipo, ou eu trabalho, ou eu faço o meu hobby, que também é um trabalho, e o meu propósito também é um trabalho, E sabe? o seu pessoal também é deixado de lado, né? Totalmente. Uma atividade física, ou até uma fé, alguma coisa é deixada de lado. Muito, muito, assim. Então, eu não sei se a gente tá muito, tipo, a gente, né, tô falando por mim, mas a gente bota a gente só pra Estamos não... dentro dessa lógico. também, fica na Não, paz. tamo na mesma. Super workaholic, assim, né? Tipo, que loucura, que loucura. E aí, como é que você acha, se o seu... né, tô voltando sempre pra essa palavra que eu já repeti 15 vezes, mas o propósito, né? Se o propósito, na verdade, tem a ver com a sua vida e com você e o outro, quando que eu vou achar isso se eu só tô focando em uma coisa, né? É verdade. Então, como que você se abre para essa oportunidade de encontrar outros caminhos se eu só faço uma coisa, né? E talvez o seu propósito também tá nisso, né? Não tem problema nenhum. Sim, é Né? verdade. Tá tudo bem, Pode ser tá tudo isso, bem né? também, né? Mas é só assim uma Cara, mas reflexão. É uma loucura mesmo, né? É uma briga. Cara, é constante. E acho que às vezes, assim, quando você encontrar o seu propósito, eu não sei se também é assim, sabe? Tipo, pum, encontrei. Agora eu tô apaixonado, como você falou, esbarrei, tô apaixonado. Cara, acho que você vai ter, sabe, ter confusões na cabeça também de se questionar se é aquilo. Né? Vocês Sim. acham que os propósitos mudam? Tipo, você conseguiu encontrar esse propósito, mas agora eu não quero mais, não acho que é mais esse meu propósito? Eu acho que não. Porque aí eu acho que é um objetivo. Ah, tá. Entendeu? Não um propósito. É. Eu posso ter o objetivo de ter um podcast. Agora eu tenho... Ah, tá. Não é um propósito, entendeu? É algo que você atingiu, você chegou e acabou. Eu acho que o propósito é muito, tipo, faz parte de você. E é o que você falou. Eu acho que a gente já tá praticando, a gente já tá fazendo. É uma coisa nossa, mas às vezes a gente não reconhece. Meio que nem... Exemplo muito tosco, tá? Mas a gravidade sempre existiu. Mas até a maçã ir na cabeça do Newton e ele fala, nossa, eureka! Foi da gravidade isso? Nem sei, mas eu sei que tem esse, né? Eu sempre lembro de ver isso. Eu vi a cena. Aí ele falou, nossa, é verdade, isso existe, não é mesmo? Ou, tipo, não, estava sempre ali. Ele só deu um nome pra aquilo e agora falou, tá aqui, gente. Apresentou lá, ganhou o Nobel, sei lá. Mas enfim, entendeu? Então eu acho que às vezes é um pouquinho disso também. Tipo, eu cheguei aqui falando, meu Deus, né? Qual que é? Entrei numa crise existencial, mas também tudo bem você não saber, gente, não tem problema nenhum. Tá tudo bem. Tem gente que se cobra, né? Tipo, eu mesma, tem gente aqui, ó, eu que se cobra e porque quer, e porque... E acaba virando uma pressão aquilo, porque você tem que achar, porque o youtuber X é muito especializado em tal coisa, ele falou que a gente tem que ter o foco e tudo bem, às vezes você não vai ter, né? Não tem problema, uma hora isso vai vir, já tá, né? Só falta realmente identificar, assim, e tá tudo Você chegou bem. num período que vocês estão super mega atarefados, e aí vocês se conversam com vocês mesmos e falam assim, gente, calma, freia, tá tudo bem se você não fizer. E aí o próprio corpo, o coração começa a bater mais devagar, você começa a diminuir sua dor de cabeça. É mental, cara, completamente. Você é seu próprio coach ali, né? Tipo, É mental.
Mas assim, o que eu acho uma loucura é que quando eu fiz o Mapa Astral, e até a gente vai convidar a Gabi aqui pra vir falar, ela tava falando justamente desse propósito, de mudança, etc. Que ela, se não me engano, ela é química, ela é formada, né, nisso, e por muitos anos ela trabalhou em tinta automotiva para carro. E a missão dela foi fazer o preto mais brilhante que tinha no mercado, que, se eu não me engano, é da Audi e da Mitsubishi, eu acho. Alguma coisa assim. E aí ela falou que depois disso, hoje ela faz mapa astral, ela é especialista nisso, e hoje o que ela faz é descobrir o brilho das pessoas. Então sempre foi o brilho. E se ela amanhã quiser vender purpurina, vai ser o brilho, entendeu? Então é muito louco isso que ela falou, justamente nessa... Não esqueça que o seu propósito é não importa o que você faça, entendeu? Gostoso escutar isso. Ela falou, é muito legal, depois a gente traz ela para ela contar com detalhes dessa experiência, que é muito legal. E falando de propósito, quando que chegou a história do crime, de falar sobre crime, um assunto que ninguém quer falar? Pois é, né? Todo mundo tem medo de falar, né? De escutar também, né? Você escuta como se fosse um filme de terror. Não, e até eu que falo sempre, que escuto sempre, porque eu consumo muito, além de fazer o podcast, além de fazer o Café com Crime, eu consumo muito documentário sobre crime, sobre assassinos em série, aquela coisa toda. E aí tem gente que fala, nossa, mas você não fica pesada? E eu juro, pra mim é tipo, relaxei. Terminei de trabalhar, tô estressadona, ligo lá no Ted Bundy, sei lá, assisto lá o caso do crime, do policial desvendando quem que fez, quem que não fez, tô relaxada, agora eu posso dormir, sabe? Caramba! É bizarro. Mas como que começou? Eu acho que já é uma coisa de muito tempo. A minha mãe sempre gostou muito de ler livros de detetive. Ela me apresentou a Agatha Christie quando eu era adolescente ainda. Fiquei apaixonadíssima, aquela coisa, consumi todos os livros que eu podia dela, assim. Comecei a ler outros e tudo mais, então essa parte do detetive, da investigação e tudo mais, ficção, né? Eu comecei desde muito cedo, assim, a ler. Depois, o meu pai me apresentou os crimes reais, né? Porque ele gosta muito de assistir aquele Investigation Discovery, o canal de TV. Lá em casa só passa isso, gente. A minha mãe pira. A minha mãe odeia. Mas meu pai só assiste isso. Seus pais também curtem crime. Então, a minha mãe gosta, tipo, Agatha Christie, sabe? Quando entra na realidade, ela não quer, porque ela não gosta. Ela acha que é uma desgraça, que é só horrível, credo e tal. Ela não gosta. O meu pai gosta. E ele assiste e tudo mais. E sempre contou história, assim, coisa e tal. Então, eu acho que meio que era um ambiente, né, que ali meio propício. Você foi a soma dos dois. A mistura do conto com o real. Tipo isso. Eu acho que podemos dizer que sim. Aí, em 2015, eu tava trabalhando, eu fui estudar fora, né, que nem eu contei pra vocês, e lá eu trabalhava na biblioteca, e era um trabalho muito manual, porque era tipo, embala livro, bota na prateleira, né, embala, bota ali, era muito manual. E aí eu falei, eu preciso fazer algo enquanto eu faço isso, porque, né, puta tédio. Aí eu comecei a escutar podcast. E eu ficava, tipo, o que eu vou escutar, né? Eu não sabia, tipo, que tema. Aí eu comecei outro, tarará, e na época tava muito em alta aquele Serial. Eu não sei se vocês já escutaram, mas é um podcast sobre um caso real de um cara que ele foi preso e que existe uma certa dúvida se ele é culpado ou não. E aí o podcast é um seriado mesmo, investigando, entrevistando e tudo mais. E aí eu comecei a escutar isso, e aí, pronto, né? Foi, meu Deus, mind blown, assim, minha cabeça explodiu. Eu falei, isso é muito legal. E aí eu comecei a escutar vários podcasts de crime. Escutei esse Serial, My Favorite Murder, que era o meu queridinho, assim, eu até me inspirei nele um pouquinho quando eu fui começar. O My Favorite Murder, ele conta casos de crimes, mas com uma pegada de humor muito forte. São duas mulheres que fazem stand-up, são comediantes, e contam histórias de crime. Então, é muito humor, é muito, assim, era super divertido de escutar. Aí, quando eu voltei pro Brasil, isso foi em 2018, assim, eu voltei um pouquinho antes, aí em 2018, eu comecei a procurar, eu já tava nessa onda de crime, e eu falei, tá, mas e os crimes brasileiros, né? Porque eu escutava muito podcast americano, britânico, sei lá, do Canadá, da Austrália, tudo. Mas não tinha. Eu procurei no Spotify, não tinha que falasse de casos específicos brasileiros e tal. Eu falei, mas o Brasil, com tanto crime... Por isso, então, que o nome do seu podcast é bem brasileiro. Bem brasileiro, assim, bem brasileiro. É um cafezinho ali, entendeu?
E não tinha. E a gente tem casos icônicos, assim, né, digamos, né, Suzane von Richthofen, Elise Matsunaga, Isabela Nardoni, Eloá Pimentel, enfim, tem diversos, goleiro Bruno, tal, Pedrinho beleza. Matador. Pedrinho Matador, como esquecer do nosso youtuber. Pra quem não sabe, Pedrinho Matador é um serial killer que é considerado de uns do que mais matou e tudo mais, e ele cumpriu a pena dele, ficou lá 30 anos na cadeia, que é a lei brasileira, né, só pode ficar 30 anos. Ele saiu da cadeia, diz ele que convertido, reformado, uma nova pessoa, e virou youtuber. É muito Brasil isso, né, gente? Muito Brasil. Ai, é muito boa essa história. Mas enfim, e eu falei, cara, por que ninguém tá contando essas histórias num podcast, né? Porque a gente tinha o Linha Direta antigamente, que era aquela coisa assim, todo crimiseiro, a galera que ouve podcast eu chamo de crimiseiro, né? Que são os apaixonados por crimes. Isso, Linha Direta, era o que a gente tinha na TV Globo, que falava desses casos. Aquela música dava um medo na gente, né? É muito nostálgico, assim. E quando mudamos de formato, né, saímos da TV, temos streaming e tal, chegou o podcast e não tinha. Gente, juro, 2018 não tinha. Eu falei, quer saber? Vou fazer, já que não tem. Aí eu vou pesquisar, vou descobrir os casos, né, porque eu realmente só sabia os mais icônicos, os mais conhecidos. E aí, enquanto eu tô descobrindo esses casos diferentes, porque deve ter muitos, eu compartilho com as pessoas. Aí eu comecei a fazer. Só que aí, como eu falei pra vocês no comecinho, era muito estranho, porque realmente, como assim você vai falar de crime, né? E que macabro, que mórbido, credo, Stephanie. A minha mãe sempre, ai, credo, Stephanie, você tá fazendo isso de novo. Eu, mãe, tô. E aí eu comecei fazendo sem pôr o meu nome, porque eu não queria, né? Na época eu trabalhava, né, com a empresa que eu falei, de aviação, aquela coisa toda, aí vai que o cliente bota meu nome lá no Google, aí surge crime, e eu lá dando risada. Tipo, porque, aliás, o começo do podcast era muito a pegada de humor, até que a tagline era assassinatos, risadas e afins. Era tipo isso, era bem uma pegada de humor mesmo. Isso pela tua referência que você falou. Pela minha referência que eu falei, cara, eu preciso trazer esse humor, porque é um assunto pesadíssimo, gente, é sério, é pesado, é profundo, você tá mexendo com a vida das pessoas, e tem pessoas que estão relacionadas às famílias de vítimas e tudo mais, né, então é muito pesado o tema, e eu falava, cara, como que eu posso falar isso de uma forma leve, que a pessoa não vai ter medo de escutar à noite antes de dormir? Exatamente isso, eu acho que quando você fala de pesado, é pensar como que algo que foi tão dolorido para alguém possa ser um entretenimento para alguém hoje em dia. Exatamente. Esse equilíbrio, né? E é super difícil, tanto que tem gente que não gosta, fala assim, cara, eu não escuto podcast que mistura crime e humor, não acho que tem a ver. E tudo bem, eu super entendo, eu acho que até um certo ponto, assim, faz sentido, né? Mas não é que, tipo, faço piada com a vítima, não é piada, sabe? É só humor, é só leveza, é só um pouco de respiro dentro de uma história que é super, super pesada. Então, quando eu comecei, eu tinha bastante disso. Hoje eu acho que já tá um pouco diferente. Ainda falo de uma forma leve, mas não é tanto mais puxado por humor. Hoje é mais... É leve, mas é um leve mais reflexivo, mais de tipo, pô, vamos conversar sobre isso aqui? Tipo, imagina que você tá aqui, numa mesa de bar, conversando com os seus amigos, e aí você vai falar de crime. Como que você fala, né? É um pouco disso, né? Eu não trago tanto drama, é mais uma conversa mesmo, né? E aí começou. Aí foi desde 2018 que eu tenho o podcast. Eu parei por um período, porque a jornada dupla é difícil. Aí eu parei. Por conta de trabalho, tudo e tal. E aí quando a pandemia começou, 2020, bem comecinho de 2020, eu tava com um pouco mais de tempo, mais em casa, aí você não fica 3 horas no trânsito todo dia. E com 3 horas você faz muita coisa. E aí eu falei, vou fazer o podcast. Vou voltar. E aí eu ressuscitei o Café com Crime. E aí, desde então, toda quarta-feira tem um episódio sobre um caso brasileiro, 100%, sempre Brasil, onde eu falo sobre esses casos e é bizarro porque eu aprendo muito sobre o Brasil falando sobre esses casos, sabe? Que nem a gente estava comentando do último, né, sobre os irmãos Naves, que é o maior erro judiciário brasileiro. Os caras foram acusados injustamente por um assassinato. Não é que eles não cometeram o assassinato não existiu. Verdade. O cara não morreu. O cara não morreu. O cara desapareceu, sumiu, foi dar um rolê pela vida porque tava com grana
E aí, quando foram na delegacia, o delegado lá falou, não, tá morto, né? Imagina que alguém vai sumir assim e não voltar depois de tanto tempo. Acusou os caras, pôs na cadeia. 15 anos depois aparece o fulano lá. Aí, galera, voltei. E os caras estavam presos, meu Deus. Torturados. Pra confessar. Psicológico afetado. Psicológico e físico. Nem tem mais o psicológico, né? Acabou. E é aquilo que você falou agora. O que suas atitudes podem afetar a vida de outro ser humano, né? Com certeza. Acabou com a vida dos caras. Acabou completamente. E pior que quando o fulano lá voltou e descobriram que eles eram inocentes, e aí finalmente tiraram eles da cadeia, o delegado que tinha acusado eles, né, ele morreu, ele nem chegou a saber que os caras foram inocentados. Então, olha isso, você não sabe o efeito que você tem na vida dos outros, né? Nossa, cara, realmente, assim. Então, é um pouco daí que veio a ideia do Café com Crime, do podcast. E é muito gostoso, assim, de fazer. É pesado? É pesado. Mas é muito gostoso, assim, principalmente pela comunidade que eu percebo, assim, que tem, né? Porque, querendo ou não, agora o tema de crime, o true crime, ele virou realmente uma categoria de entretenimento e, né, tem documentários saindo a rodo aí sobre o tema. Documentários brasileiros até que foram lançados. Esse ano teve o Elise Matsunaga, lançou o do João de Deus agora também. Agora o filme da Suzane, né? O filme da Suzane, que lança setembro agora, né? Com a Carla Dias, né? 20. Puta sacada fazer 2 versões, né? 2 versões. Ai, meu Deus, eu tô morrendo pra assistir. Não, puta sacada. Eu quero muito ver. Mas isso é muito legal, porque a perita do caso, né? Ela não é perita, ela é criminóloga, é a Ilana Casoy. Ela é, tipo, mano, diva, gente do céu, ela é muito perfeita. Ela... tipo, fã da... Eu sou muito fã. Muito louco. Sou muito fã, porque ela não era criminóloga, ela não trabalhava nessa área. Se eu não me engano, posso estar falando besteira, eu acho que ela era da área de comunicação ou coisa assim. Ela é sobrinha do Boris Casoy, né? Boa noite. E aí... Boa noite. Boa noite. Eu sempre lembro do... Como é que é o nome dele, gente? Do Pânico, que fazia Era o Carioca, acho que era o Carioca. Nossa, é muito era engraçado. Muito bom. É muito bom. Então, e aí ela mudou pra essa área depois, já com uma certa idade, né? Enfim, não foi a faculdade inicial que ela escolheu. A gente falando aqui de propósito, ó, como muda durante a sua vida, né? E isso sempre me inspirou, porque eu falei, gente, se um dia eu decido trabalhar com isso... Mas hoje eu não tenho estômago. É muito pesado. Mas enfim, ela perfila as pessoas, né? Ela faz estudos sobre os serial killers brasileiros que não existia, né? A gente tem esse termo do serial killer, assassino em série, surgiu nos anos 70, nos Estados Unidos, com o FBI de lá e tudo mais. E ela trouxe um pouco desse estudo pra cá e começou a estudar os assassinos em séries brasileiros. Tipo, quem são esses? Como que a gente age? Porque a nossa cultura é diferente, né? Como que funciona aqui no Brasil? E você acha que tem a ver com a cultura? Esse comportamento? Ou mais com algo... A pessoa ser um psicopata é o mesmo perfil? Você acha que a cultura Não, existe envolve? o mesmo perfil. Assim, a gente consegue identificar coisas similares, né? Existe o modus operandi que todos eles têm e todos eles seguem. Existe aquela coisa de você... a maioria dos assassinos em série, eles tiveram passados muito traumáticos. São crianças que foram abusadas, tiveram uma criação muito conturbada, um lar muito tóxico. Não todos, né? Não é só criação e tudo mais, mas a grande maioria tem um histórico muito pesado, assim. Então... essas coisas são iguais, não tem como. Todo mundo é humano e isso é o psicológico, é como funciona, né? Agora, a cultura, ela influencia no modo de agir mais do que nessa questão de ser ou não psicopata, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil existe uma extrema pobreza que lá nos Estados Unidos também tem pobreza, mas muito diferente. Aqui o cara que é extremamente pobre, ele tá morando numa casinha de alvenaria, que é de terra batida, que ele não tem acesso a higiene básico, que a casinha dele é toda de qualquer jeito e tudo mais. E muitas vezes, por estar num lugar tão, assim, distante, tão... ele pode cometer muitos crimes e nunca nem ser achado, entendeu? E ninguém nem saber. Então, como que a polícia vai lidar com isso aqui no Brasil? É muito diferente do que lá, a própria polícia de lá não é preparada para isso também. Não é preparada para isso também, não tem nem gente. Os crimes vão acontecendo, eles nem ligam que talvez essa vítima tá ligada a essa com aquela outra. Ah, não, é que esse daqui sumiu. Ah, não, é porque esse daqui
é outra coisa, Tem sabe? muito lugar que a gente nem imagina, como você falou, que a lei é a faca. Sim. Acho que você que me comentou isso, né? Do Cara, a lei Pedrinho é Matador, faca. né? Não, o Pedrinho Matador só matava com faca. Mas não necessariamente sobre esse assunto. Mas é verdade. Sim, aliás, o episódio vai sair amanhã, ó, dando um spoiler, mas Opa! não vai, né, isso aqui só vai sair depois, então já verdade. eu posso falar. É sobre um cara de Pernambuco que chama Elinho Justiceiro. O que Os acontece? nomes. Não, os nomes, gente, eu amo os nomes brasileiros dos serial killers. Eu já volto pra Elinho Justiceiro, mas é que esse é um Fernandinho. tema muito bom. É. Porque assim, nos Estados Unidos, você tem uns apelidos pros serial killers que dá medo, sabe? É tipo, Killer Clown, né? O palhaço assassino. E aí tem o Night Stalker, né? São nomes assim que te impactam e você fica, ai meu Deus, tô com medo desse cara. Aqui no Brasil, ninguém tá nem ligando, É que parece sabe? cantor de forró, né? É cantor de forró, é tipo Elinho Justiceiro. Tem um que é o meu favorito, até é mancada falar isso, mas é o meu favorito, o nome dele era o Corta-Bundas. O Corta-Bundas. Porque o que ele fazia? Ele invadia a casa das pessoas e cortava a bunda delas. É isso. Esse é o crime no Brasil. Gente, que E desespero. ele não matava ninguém, não abusava de ninguém. Não, ele só entrava, cortava a bunda da pessoa e saía. Isso foi lá em Fortaleza. Ele levava a bunda, não? Não, ele cortava. Ele cortava a bunda e saía, gente. Ai, Ele era eu um tô passando cortador mal. de bundas em série, assim, sabe? Jesus Cristo, que eu tô imaginando. E aí o nome chama... Ele era conhecido como o corta-bundas. Então tá lá, polícia prende o corta-bundas. É muito, assim, é demais, assim, sabe? Tem um outro que era o maníaco do pênis. Tem o maníaco da peruca. Você não fica com medo de um nome, o maníaco da peruca. Não, Tipo, dá. do que você tá falando? Você quer rir, né? Porque era muito bizarro. O cara colocava uma peruca Chanel loira pra ir cometer os crimes. Tipo, isso chama muito mais atenção do que se você tivesse sem a peruca, entendeu? Mas enfim, tem uns nomes assim, Cara, o brasileiro é muito criativo. bizarros. O brasileiro transforma tudo, assim, tudo que tem em outro país, eles fazem do jeitinho brasileiro, É né? meme, né? É meme. Vira meme. A Cara, gente se tivesse vira uma meme. guerra de meme, a gente seria potência Não, mundial. Já potência. pensaram nisso? Já pensaram? Com Pô, certeza. guerra de... Olimpíada de memes. Não, guerra de Guerra de meme. meme. Acabou. China, meu. A Pode, gente é muito pode bom. unir China e Estados Unidos que a gente dá pau. Eles dá pau. Não, olha a situação que o Brasil tá hoje, com pandemia, com tudo, né? Política, aquela coisa, tá tudo de ponta cabeça. É cada meme que sai. Que eu fico, tipo, meu, que legal ser brasileiro hoje. Porque olha esse meme dessa desgraça que tá O acontecendo. brasileiro leva muito tudo bom. muito numa boa, né? É. Eu acho que é fazer por o quê? isso que Rir talvez... pra não chorar, né? Exato. É uma desgraça. Acho que é por isso que talvez o público que escuta o seu podcast, o público brasileiro, leva muito mais numa boa que talvez quem escuta um podcast de crimes nos Estados Unidos, que leva talvez de uma forma mais, né? Uhum. Eu acho Séria. que faz, assim, um certo sentido. Aqui tem bastante podcast que mistura humor e crime e tudo mais. Lá também tem. Existem pessoas que não gostam, né? Como eu falei, que realmente isso não encaixa pra eles, porque é um assunto pesado, né? Precisa de um certo respeito e de um cuidado. A gente fala brincando, a gente tem esses nomes, essas piadas, assim, que é muito Brasil. Mas a gente não pode esquecer que a gente tá falando de, talvez, pessoas que foram torturadas, de pessoas que foram abusadas, que foram, né? Tem todo um cuidado, assim, que precisa se ter pra gente não banalizar isso também e achar que o crime é legal, né? É sempre ir pra esse lado, tipo, eu gosto de histórias de crime, eu não gosto do crime, né? Então acho que tem bastante esse Que isso fique cuidado, claro, né? Que fique claro. Que fique claro. Crimiseiro não é criminoso, é só que gosta de crime. É bem diferente, bem Adorei essa diferente. frase. Crimiseiro. Crimiseiro não é criminoso. É, E também não tem tendência a ser serial killer ou Também psicopata não. porque gosta de crime. Não. Né? E tem outra, nem todo psicopata é assassino. Como é que é? Nem todo psicopata é assassino. Mas tem tendência. Não, a psicopatia quer dizer que você não consegue ter empatia nenhuma pelo que o outro tá sentindo. Por isso que é muito mais fácil você matar. Porque você não vai sentir a dor do outro, tá tudo bem. Aqui, eu tava falando corta-bundas, você já tava, ai meu Deus, eu tô sentindo em mim, né? Tô passando mal. Porque você é uma pessoa que tem empatia. Eu já falei de um ato e você falou, nossa, isso doeu. O psicopata, ele não tem isso. Ele não tem, é um negócio no cérebro lá, sei lá como funciona, gente, eu não sou psicóloga também, então psicólogos me corrijam, mas de tudo que eu já li sobre isso, é basicamente isso. E então ele não é uma pessoa muito sociável, porque conexão humana pra ele não existe, não faz diferença. E ele, muitas vezes, ele emula o que as outras pessoas querem ver dele. Ele não é aquilo, né? Por isso que eles são ótimos líderes e políticos. Entendeu? Uau. 4% da Uau. população é psicopata.
Não são todos assassinos. E a maioria tem posição de liderança. Cara, mas isso é real. Eu acho que pra Eles você manipulam ser muito político, fácil. você tem que ser psicopata. Eles manipulam muito fácil. Ah. Eles não se afetam pela dor do outro. Então é muito fácil você tomar uma decisão que tem que ser 100% racional, que vai ferrar um monte de gente, mas vai ajudar mais um monte de gente, mas aquela é uma decisão difícil, e por isso que é difícil, né? Ele toma super fácil, e bora, vamos, bola pra frente. Caramba, Porque ele não faz tem todo isso, sentido. né? Nunca Faz tinha todo pensado. sentido. Tem um estudo que eu li, que foi uma criminóloga que me mandou. Ela era uma ouvinte do podcast, e isso que é muito legal da comunidade do podcast, porque várias pessoas ouvem e acabam me mandando coisas, e, gente, eu aprendo tanto, tanto, tanto. Tem às vezes que eu erro e a pessoa vem, Sté, você falou um negócio. Aí eu, me ensina. Aí a pessoa vem e me ensina, aí no próximo episódio eu, gente, aprendi um negócio novo, tal, fulano me ensinou, é isso, isso, isso. É super gostoso, assim, né? E ela me mandou um estudo sobre psicopatia, sobre um cara que ele eu não sei se vou lembrar todos os detalhes, eu não tô nem lembrando o nome dele, mas era um cara que ele era descendente direto, eu acho que era tia dele, coisa assim, de uma mulher que era uma serial killer. E ela foi diagnosticada com psicopatia, beleza, assassina, tararã. E ele era estudioso da área, tudo mais cientista, e começou a falar, nossa, minha tia, bisavó, sei lá o que era, é psicopata, né? Será que, né? Vamos ver. E aí ele fez um acompanhamento psiquiátrico e tudo mais, descobriu que ele também era psicopata. Ele falou, mas por que eu nunca tive vontade de, né, matar ou coisas assim? Será que eu poderia? E tal. E aí ele começou a fazer essa pesquisa que ele chegou nesse ponto de analisar que a psicopatia, você ser um assassino não é genético, né? A psicopatia pode até ser, talvez. Mas um assassino não é um ato, né, que você tem a ver com aquilo que você falou, talvez a criação, o histórico de vida da pessoa que soma com a psicopatia que gera um serial killer. Sim, e muitos têm prazer em fazer aquilo, né, e nem todo mundo tem prazeres iguais. Sei lá, eu tenho prazer em comer chocolate, sabe? E pra ele não, pra ele aquilo é um prazer, né? Então, e isso não tá relacionado com a genética, né, talvez da pessoa ali e tal. Então tem é uma coisa muito, muito grande, assim. Muito né? legal. E essa é uma das minhas partes favoritas, assim, de estudar crime, porque eu gosto muito da parte do psicológico, O que fez o cara cometer aquilo? E o que O comportamento, faz né? o ser humano cometer atos tão brutais, tão extremos. Como que você chega naquilo? Chega naquilo. Hoje, nada a ver, mas hoje eu tive um bug no meio de uma reunião, que eu fui falar uma palavra que era com C, e eu falei, né, que nem eu fiz agora, e por isso que me deu um bug, eu falei, será que é chega mesmo, ou era cega? Não. Enfim, gente, eu sou muito louca às vezes, desculpa. Mas a parte desse perfil das pessoas e tal, e às vezes eu fico pensando, tipo, será que eu seria capaz de fazer alguma coisa assim um dia? Por quê? Se alguém fez, o ser humano pode fazer. E eu sou um ser humano. Será que se eu tivesse nascido em outra condição, eu poderia fazer aquilo? Porque quando você faz isso, fica muito mais difícil de julgar aquela pessoa, entendeu? Porque tem muita gente que, às vezes eu posto um podcast lá que tá falando de um assassino, tarararã, e as pessoas ficam, bandido tem que morrer, mata o bandido, tararã, pena de morte, aquela coisa toda. Eu não sou a favor da pena de morte, por vários motivos, mas um deles é porque eu fico pensando, cara, e se eu tivesse nascido naquele lugar de extrema pobreza, onde eu não tinha opção, né, opção todo mundo tem, né, gente, vamos lá, né, mas assim, ou você sobrevive, ou você rouba o pãozinho lá da padaria, né, não minimizando o crime, mas são situações extremas que levam pessoas a atos extremos. Será que se eu tivesse nascido lá, naquela condição, e tido aquela criação que aquela pessoa teve, será que eu cometeria a mesma coisa que ela? E aí você já começa a falar, putz, então eu não posso matar essa pessoa por ela ter feito uma coisa que veio de um histórico que ela nem tem culpa de ter acontecido com ela. Entendeu? Sim, sim. Você começa a desenvolver umas linhas de raciocínio assim, que você fica, nossa, é um pouco pesado, assim, de você pensar e de você começar a fazer essa análise, né? Tem coisas que são injustificáveis, que eu fico puta. Eu falo até pra galera que é bom escutar o podcast lavando louça, porque aí você lava com raiva e vai ficar branquinho, tinindo, assim, de tanto ódio que tem gente que dá. Porque tem gente que é sacana mesmo, que é escroto mesmo, que fez o negócio ali totalmente consciente, que teve todas as oportunidades da vida e foi lá e fez uma grande de uma merda
porque era uma pessoa merda mesmo, entendeu? Sim. Teve esse aí que eu vi no TikTok. Hum. Eu sigo uma guria, não lembro o nome dela, que ela conta os crimes no TikTok, em vídeo, com o rosto Sim. dela mesma e vai mostrando algumas fotos de fundo. Que nos Estados Unidos, que eu dou risada porque, assim, eu acho um absurdo. Foi o crime, dizem que foi o crime que teve mais tortura no mundo, que uma mulher, uma universitária, o serial killer cortou vários membros dela, né? Enfim, violentou ela, né? E depois colocou ela dentro de um barril, jogou concreto. Não sei se você sabe desse crime. Jogou concreto nela, deixou tipo só com a cabeça pra fora do concreto, e enterrou. Juro. Acharam o corpo dela depois de muito tempo, enterrado no campo da universidade. Acharam No campo da do universidade. campo da universidade. Acharam o corpo dela. Ó, o próximo episódio Tá aí, saindo ó, aí. tá chegando. É porque não é brasileiro, né? Aí E eu o não dela é lembro. Café com Crime e são só crimes brasileiros. Mas eu fiquei, assim, impressionada. Por que a pessoa... Isso que eu tava falando, você viu que eu tava até assim, pensando, na hora veio esse crime na cabeça, eu falei assim, por que será que deu na cabeça do cara de falar assim, vou concretar a mulher, depois de tudo que ele fez com ela. E aí depois viram que ela tava embalada lá no concreto, debaixo da terra, enterrada, de que foi enterrada viva no Nossa, concreto, Meu Deus. né? E que com vários membros cortados, viram que ela foi, enfim, teve uma violência ali sexual, mas assim, o que levou, né, uma pessoa a fazer isso? Cara, loucura. É loucura. É loucura Sim, total. é isso que E tem gente que você realmente falou. é. E tem gente que não dá pra ser, que a gente tá falando do Pedrinho Matador agora há pouco, que tipo, matou um monte de gente, cumpriu a pena dele, tá de boinha hoje, não mata mais ninguém e tá solto. Tem gente que não. Tem gente que não consegue parar de matar. É uma doença, é uma condição da pessoa que não vai ser curado, não é tratável. E aqui no Brasil hoje é muito complexo isso, porque a pena máxima é 30 anos, né? Você vai botar uma pessoa dessa na rua? Tem vários casos que estão pendentes, assim, porque... Brasil, né? Jeitinho brasileiro, vamos lá. É 30 anos que pode? É 30 anos que pode. Mas tem casos que a pessoa, que eles sabem, né? A pessoa tem um laudo psiquiátrico que fala, olha, essa pessoa não dá pra ela entrar num convívio social porque ela vai matar de novo. E aí, né, daquele jeitinho que a pessoa fica no poder do Estado, ela não é mais uma pessoa com... poder de individual sobre ela mesma, né? É tipo um curador, né? O Estado vira o curador dessa pessoa. E aí ele deixa essa pessoa internada num hospital psiquiátrico. E aí ele fica lá por muito mais de 30 anos, se for necessário. Tem um que até saiu uma notícia recentemente, que é o Vampiro de Niterói. Não sei se vocês conhecem o caso. Não. Do Marcelo de Andrade. O apelido dele é Vampiro de Niterói. Eu amo muito o Brasil, né? Vampiro. Desculpa. Ele é um cara extremamente perturbado, que ele matou diversos meninos, e ele tinha essa coisa por sangue, né? Era o prazer dele ali, era o sangue. E ele matava esses meninos, abusava desses meninos, e depois ele cortava, e teve um dos casos que ele bebeu o sangue desse menino. Acho que foi em 1 ou 2 casos que ele bebeu o sangue, e aí ele recebeu o apelido de Vampiro de Niterói, né? E aí, um dos meninos que ele abusou, ele meio que gostou do menino e falou, vou ficar pra mim, né? Vou levar esse garoto comigo. Mas o corpo morto? Não. Tá. Esse menino tava vivo, ele foi Tá. abusado, ele tava vivo. E aí ele levou esse menino pro trabalho dele com ele. Porque ele trabalhava de entregador de jornal, uma coisa assim. O menino ficou do lado de fora esperando e tal. E nisso, o menino ligeiraço conseguiu fugir, foi na delegacia e denunciou os crimes do Marcelo. O Marcelo tá preso. Isso foi nos anos 90. Então, deu 30 anos, gente. Ai, meu Deus. E aí saiu, algumas semanas atrás, a notícia de que estavam vendo o caso dele, porque venceu, né? Fez 30 anos. Vamos soltar esse cara? Vamos pôr ele no mundo? Porque ele é um cara que foi diagnosticado que ele tem um transtorno, né? Existe a psicopatia, o transtorno de personalidade, existem vários transtornos que simplesmente não são tratáveis e que se
uma pessoa que já tem tendências violentas e tem esses prazeres, você não pode pôr essa pessoa na sociedade. E ele estava aí agora, recentemente, em análise para saber se ele vai ou não ser solto, porque ele quer ser solto, né? Ah, claro. Mas tem uns que não querem. Tem uns que não querem. Tem o caso do... Ixi, eu esqueci o nome dele agora. Mas foi é o Chico Picadinho. Que ele... Chico Picadinho? É isso? É quase um prato, né? O PF é o Picadinho, vamos lá. Então, é o Chico Picadinho, porque ele esquartejou as vítimas, né? Então, recebeu esse nome. Mas ele cometeu o crime, esquartejou as vítimas, tal. E eu nem lembro em que ano foi. Esse caso eu ainda não fiz no podcast, então eu não me aprofundei muito nele. Eu só fiz leituras sobre, né? Mas ele cometeu o crime, foi preso, cumpriu a pena e soltaram ele. Quando ele foi solto, ele falou, gente, pelo amor de Deus, não me solta. Porque eu tô com vontade de matar, eu vou matar de novo e eu não quero. Teve um momento de lucidez ali. Sim, não, ele é extremamente... Cara, esse cara, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente. Tem um livro que chama Crime e Castigo. Eu não sei se vocês já leram. É um livro do Dostoiévski, russo, né? É incrível, super recomendo, porque ele viaja dentro da cabeça de um cara que acabou de cometer um crime. E esse cara fica nesse... Meu Deus, eu cometi um crime. Então eu sou uma pessoa péssima. Eu sou horrível. E ele fica se culpando... E ele tentando lidar com o crime que ele cometeu, só que aí ele não quer ser pego pela polícia. Então ele quer se entregar porque ele sente culpa, mas ele não quer pagar o preço. E é um livro muito louco. Conflito interno. Sim. E o Chico Picadinho, ele fala que ele leu esse livro e ele se sente como esse protagonista, né? Ele fala que ele passou por isso, porque ele sabia que o que ele fez é errado, mas ele não conseguia controlar o ato dele, só que ele não queria mais fazer. Então, quando ele foi solto, o que aconteceu? Ele matou de novo. E ele foi preso, de novo. E aí ele falou, gente, pelo amor de Deus, me mantém preso. Porque eu não posso, eu não tenho condições, eu não quero mais, né? E aí hoje ele tá preso permanentemente, bem entre aspas, porque no Brasil isso não existe, né? Não existe pena perpétua. Mas ele tá, né, internado, hospital psiquiátrico, aquela coisa toda, porque ele tem um laudo, né, que relata que ele não pode conviver. E uma pessoa que comete crimes e não vai para uma clínica psiquiátrica, como que ela fica dentro de um presídio? Você sabe? Então, é porque é diferente, né? Isso que a gente está falando de clínica psiquiátrica, normalmente são casos de psicopatas ou de transtornos de personalidade que cometeram um homicídio por conta dessa condição que eles têm. É muito diferente de um cara que é extremamente ciumento, ficou com ciúmes da esposa e foi lá e matou ela. Cometeu ali um feminicídio porque ele achou que a mulher era posse dele e ele tem o direito de fazer isso, sabe? Isso não é uma psicopatia, não é... Ele é um cara que perdeu o controle, enfim, e foi lá e matou essa pessoa, não tem noção, respeito, valor pela vida nem nada, e cometeu esse ato, né? Ou mesmo um bandido que foi roubar um banco ou foi roubar uma pessoa na rua, a pessoa reagiu, ele, matou ali naquele momento. Essa pessoa, ela não precisa de um tratamento psiquiátrico, ela precisa de uma reabilitação social, ela precisa, né, entender como que a sociedade funciona e quais que são as leis e o que ela precisa fazer para seguir aquilo e para respeitar tudo, né, aquilo e as pessoas Controle e tudo emocional, mais. né? O controle dela e do ato dela, né? Como que ela não vai mais se colocar na posição de estar com uma arma na mão e alguém reagir e ela atirar, né? Ou dela tá com uma faca, ficou puto, esfaqueou. Né? Então, a prisão, a cadeia, teoricamente, e muito teoricamente, é um lugar de reabilitação e de reeducação das pessoas. Né? O Pedrinho Matador, o local onde ele mais matou foi quando ele estava preso. Ele matou mais pessoas dentro da prisão do que fora. Isso acontece muito também, porque aí você tem rixa entre os presos. Enfim, eu abri um mega de um parênteses, mas eu ia contar sobre o Elinho Justiceiro. Eu ia voltar porque nesse ele foi morto dentro da cadeia por pessoas que tinham rixas com ele dentro da cadeia. Então a cadeia também é um lugar, assim, extremamente propício pro crime, né? Porque é um monte de criminoso. Então, e claro que tem muita gente na cadeia também, não por motivos de homicídio e tal. Tem a pessoa que tava lá carregando maconha e aí foi preso e não tem dinheiro pra pagar advogado, pra pagar fiança, e aí tá lá, né? Mas o Elinho Justiceiro, por exemplo, ele era um cara que, quando ele foi preso, ele falou, vou morrer. Vão me matar na cadeia. E ele já estava super conformado com isso. Por quê? Ele liderava um grupo de extermínio. Ele morava numa favela lá em Pernambuco, perto de Recife.
E era na época, esqueci que ano que isso aconteceu, acho que foi anos 90, fim dos anos 90, 97, 98, acabei de lembrar. A criminalidade lá era muito alta. Recife foi tido como o estado mais violento da época. E em Recife era o lugar onde tinha mais assassinatos Hoje é o do Espírito Santo, Brasil. Hoje eu não estou atualizada, mas Eu acho pode que é o ser. Espírito Santo, eu vi uma reportagem sobre isso. É. E ele morava numa favela. Então imagina, você tá numa cidade super grande que nem Recife, que a polícia tá toda focada nos crimes que estão acontecendo ali. E normalmente as polícias ficam mais focadas nos bairros mais ricos, classe média, classe alta e tudo mais. E esse cara que morava na favela tava vendo o crime acontecer ali na comunidade dele e ninguém fazendo nada. O que ele faz? Vou matar todo mundo. Ah, ele criou um grupo de extermínio pra matar criminosos. Pra matar criminosos. Exatamente. E aí olha que conflito, porque a comunidade da época achava que ele era um herói. Endeusavam o cara. Tanto que quando ele foi preso, fizeram um abaixo-assinado pra tirar ele da cadeia. Suplicaram pra polícia, pelo amor, solta ele, porque o crime voltou aqui. Estão roubando o mercado. Entendeu? Hoje mesmo o mercado foi assaltado. Quando o Elinho Justiceiro tava solto, ninguém mexia com a gente. Né? Cara, olha isso. E aí, quando ele foi pra cadeia, ele falou, eu vou morrer. Porque eu mato o criminoso. Agora você vai me jogar na cadeia com um monte de criminoso? Eles vão me matar. É vingança na certa. E foi o que aconteceu. Ele morreu na cadeia. Por quê? Porque tem gente com faca na cadeia. Né? E essa cadeia que ele foi, gente do céu, é muito bizarro. O sistema judiciário brasileiro. O sistema prisional brasileiro. Por quê? Chamava Aníbal Bruno. Hoje é Complexo de Curado, se eu não me engano, é o nome do lugar. É uma das maiores cadeias do Brasil. Mas ela foi, assim, construída pra ter... Estadual ou federal? Não sei. É uma boa pergunta. Mas ela foi construída pra ter 1.000 presos e ela tem, tipo, 7.000. Sabe? Esse é o clássico do Brasil. Numa cela de 4 metros quadrados, tem mais de 10 pessoas. E não tem agente penitenciário suficiente pra cuidar de todo mundo. Então, o que eles fizeram? Vamos pegar os presos que têm bom comportamento, os presos que são exterminadores, e vamos botar eles como chaveiro da cadeia, como seguranças da cadeia. É muito Brasil isso, gente, é suco de Brasil. E aí pegaram o Elinho Justiceiro, que era um assassino de criminosos, e falaram, tá aqui a chave da cadeia. Carcereiro. Um carcereiro. Você vai cuidar do pavilhão J, que tem 63 presos extremamente perigosos, e você que vai ditar quando que eles entram, quando que eles saem, quando eles vão tomar o solzinho, na volta você tranca, e você é o carcereiro do rolê. Gente, os presos ficaram muito putos, né? Porque aí já não gostavam do cara porque ele matava assassino, matava criminoso. E ainda vai dar poder pra ele dentro da cadeia. E aí esses chaveiros da cadeia, eles podiam levar armas brancas. Olha que... Como? Assim? Faca. Tesoura, a raposa cuidando do gilete. Ovo. Aliás, o Elinho, numa entrevista que ele deu, ele falou que o pessoal estava tentando matar ele e uma vez serviram pra ele café e quando ele tomou tinha uma gilete dentro do café. Nossa. Porque queriam que ele engolisse e se cortasse todo, morrer e morrer de interna, né? Caramba. Então, assim, é muito bizarro. Como que você quer que uma pessoa se reabilite, se reeduque na cadeia, que se prepare para sair para o mundo novamente nessas condições? Não tem. Não tem. Sim, até voltando, Pedrinho Matador, porque eu escutei o podcast e eu fiquei muito com essa história na cabeça. E tem um momento que ele fala que isso é muito verdade, assim, você não é preparado para voltar, entendeu? Você vive lá um ambiente fora da realidade, né? Propício pro crime, sabe? A cadeia é comandada pelo crime hoje, né? Até recomendo para quem quiser, eu li a Guerra, que é a ascensão do PCC no Brasil, e é comandado pelo crime, entendeu? Hoje existe muito, entre aspas, a paz porque os caras querem. Simplesmente assim. Sim, é bem isso mesmo. E aí essa questão de como é a convivência lá dentro, também recomendo alguns livros, do Drauzio Varela, por exemplo, Carandiru, As Prisioneiras, que fala muito disso, assim. Os caras da faxina, os caras que mandam no negócio, é uma cidade à parte ali, tem as leis ali, tem as leis lá de dentro, entendeu? É muito louco. A própria série Carcereiros, né, que passou na Globo, que tem um filme, enfim, que começou super
tentando maquiar algumas coisas. Você percebe no decorrer da série que eles começam a mostrar mais ainda o que realmente acontece. E é uma série do Drauzio, né? Essa Carcereiros Ele é uma consultor, né? Se eu não me engano. ele tanto que todo final de episódio ele dá o depoimento dele. É, porque ele tratava muito, né, os prisioneiros. Ele era carcereiro, né? Ah, Quem, o gente, Drauzio? Drauzio. Não, é. carcereiro não, ele era Não, médico. Não, ele era médico da cadeia, Sim, que foi era por muitos anos durante no muitos Carandiru. anos, que era amigo dos carcereiros, e aí tanto que os carcereiros que são representados pelo Rodrigo Lombardi, as histórias, né, são histórias reais, que ele vai contando ali. No final aparece, né, o Drauzio com o carcereiro que realmente foi o verídico. Sim, Ana, muito incrível o trabalho, né? E me fala uma coisa, Té, quando você está estudando esses crimes, quais são as suas fontes de informação? Porque imagino, sei lá, ver jornal e tudo mais, só que só passa esses crimes mais conhecidos, que são icônicos, como a gente falou aqui um pouco antes da gravação. Como que você chega nesse nível de detalhe? Porque eu escutei os seus podcasts e tem um nível de detalhe muito legal. Assim, onde você lê os autos, você lê o que aconteceu, o depoimento, etc. Onde que acha essas Dá coisas? pra perceber que você estudou, né? Como que é essa busca, assim? Quais são suas fontes? Cara, a maioria é a minha grande amiga, eu sempre falo, né? Minha grande amiga Wikipédia. Mas não é... a Wikipédia é muito interessante, né? Porque, claro, são escritores que vão ali, voluntários que colocam informação, você não pode confiar 100%. Mas quando você scrolla lá pra baixo, tem aquela parte das referências, né? De onde que tiraram aquilo. E lá naquelas referências tem jornais, documentários, tudo. Normalmente eu começo por aí, quando é um caso que tá na Wikipédia, né? Porque tem muitos que não estão. E aí eu vou lá pra baixo, vou vendo todos os jornais, abro todos os vídeos, todas as reportagens, tudo que saiu sobre aquilo. Uma coisa que é muito rico, assim, mesmo, são trabalhos de pós-graduação, trabalhos de mestrado, de universidades, porque normalmente eles têm fontes, né, mesmo assim, tipo depoimentos, ou conversaram, entrevistaram pessoas, ou eles têm acesso ao próprio inquérito, normalmente trabalhos de direito, né, como você é advogado, qualquer advogado pode ir lá requerer um inquérito de um processo que já foi fechado, poder ler, analisar, ver qualquer coisa. Então, a gente tem acesso a isso através desses trabalhos, né? E também tem a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional, ela tem todos os jornais, revistas de épocas antigas, né? Porque a maior dificuldade é fazer um caso muito antigo. Um caso dos anos 30, dos anos 40, 50. Como dos Irmãos Naves. Como dos Irmãos Naves, porque não tem internet, não tem, tipo, um G1 que tá cada 1 minuto atualizando um crime que tá acontecendo agora, entendeu? Não tem. Então, isso fica tudo nos jornais da época, né? A não ser que você seja advogado e tenha acesso ao inquérito, que não é o meu caso, eu tenho que contar com com a mídia, com a imprensa e com depoimentos de pessoas que, por um acaso... As fontes disponíveis ali, né? Exatamente. E aí, gente, eu me perco nessa Biblioteca Nacional porque é tão gostoso. Pelo menos pra mim, que sou jornalista, né? Eu já adoro ficar vendo esses jornais. E aí você vê que nos anos 30 as manchetes são tão sensacionalistas. Meu Deus, é até meio chocante. Teve um caso que eu fiz que eu fiquei muito chocada, porque na capa do jornal era um caso, acho que dos anos 30 também, se eu não me engano. Na capa do jornal tá lá, crime horrível que aconteceu, matou não sei lá quem. E embaixo tá a foto dos corpos no chão, Nossa, assim. eu jamais poderia... E eu falei, gente, podia publicar isso? Porque hoje a gente tem um super cuidado, né? Com o que você publica, com a imagem da vítima. Você não sai publicando foto de gente morta no jornal, pelo amor de Deus. Você não acha isso meio chato? É muito, eu odeio, eu não gosto de ver foto de corpo, eu não gosto, eu evito ao máximo, assim. Mas eu digo assim, você não acha que hoje está meio chato com esse negócio de não poder publicar nada, que... Mas chato em que sentido? Chato de por lei assim ou chato de perder a graça? Eu acho que, por exemplo, vamos lá, nos anos 90, é como se... Eu vou ser cancelada por falar isso. Eu acho que hoje tá tudo muito... Você não pode falar nada, você não pode postar nada, você não pode fazer nada, porque tudo as pessoas criticam, cancelam. Eu acho que tá muito, assim. Eu acho que tudo tem limite, né? Eu vou usar um exemplo recente que aconteceu de uns TikTokers
que estavam lá andando e encontraram um corpo enforcado no meio do mato lá. Enfim, uma pessoa resolveu tirar a própria vida, tirou a vida e ficou o corpo lá, ninguém tinha achado ainda, né? Ela se enforcou. E esses TikTokers acharam o corpo, o que eles fazem? Eles ligam pra polícia? Não. Eles ligam pro jornal? Não. Eles ligam a câmera, começam a filmar aquele corpo, e um deles tem a brilhante ideia de ir lá ver se essa vítima tinha carteira, celular. E eles começam a roubar a vítima, filmando no TikTok. Meu Deus. E ainda, o que eu fico mais chocada é que eles tiveram um tempo, né, de falar, eita, gente, não vamos fazer, vamos deletar? Não, eles postaram aquilo. Tem limite, né, gente? Tudo pra ter visualização. Cara, Tem limite. Então, assim, eu tava falando que antigamente o jornal era sensacionalista. Era muito sangrento. Mas hoje, digamos que a mídia oficial, né, a imprensa tal, talvez não é tanto, né, não coloca lá a foto do corpo, mas a gente tem adolescente no TikTok fazendo isso. Então precisa ter limite, sabe? Imagina se a imprensa ainda fosse que nem nos anos 30 que coloca isso, o que os jovens não iam estar fazendo, porque eles iam estar fazendo pior. Porque se o corpo é normal, se o sangue é normal, se a violência é normal, entendeu? Sim. O perigo disso, assim? Então eu acho que realmente precisa de limite. Às vezes a gente precisa ser chato, entendeu? E eu acho que assim, eu entendo que tem coisas, assuntos que são mais delicados, como crime. Então, crime você tem que ter uma Cautela, margem né? para coisas assim menor, sabe? Acho que você tem que mesmo controlar, não dá para você postar foto do cara esquartejado ou enfim, qualquer coisa que seja. Mas também concordo que tem assuntos que são super superficiais e que, cara, alergia a amendoim vira, sei lá, tem que ser lei pra... Não pode mais ninguém comer amendoim porque um grupo tem alergia. Então tem também... Sim, de aí tudo. tem os extremos, né? Tem os Você extremos. tem o outro lado ali que também realmente Exato. é chato. Acho que passou do respeito, né? Não filmar um corpo pelo TikTok, eu acho que é respeito. Mais É o do bom que... senso, cara. É bom senso. Sabe que eu brinco hoje com um amigo que a gente troca muita ideia e eu falo pra ele assim, hoje você ser normal é muito fora da curva. Cara, você ser normal, você tem vida normal, cometer os erros ali normaizinhos e tal, você é fora da curva. Porque, cara, ou é muito pra cima ou é muito pra baixo. Muito extremo as coisas. Se você passar no meio de todo mundo, você já tá voando, cara. É impressionante. Isso é verdade, a gente tem essa polarização em absolutamente tudo, né? Tudo, a gente... Todos os assuntos têm Os extremos. Né? Eu acho que tá muito de ou é certo ou é errado, né? Ou é 8 ou é 80. Não tem mais um meio termo ali que tá tudo bem, cara, né? exato. Às vezes Vamos a gente viver, perde cara. um Então pouco. tá na boa. Aconteceu, né? Sim. Ou você é muito feminista ou você não é nada feminista. Não existe um meio termo, né? De entender o outro, mas também não ser tanto. Ou eu acho que tá tudo muito extremo para ambos os lados. Até o que está fazendo menos não tá fazendo, tá muito extremo, entendeu? Tipo, ou você não tá fazendo nada pra melhorar, ou você tá fazendo muito pra melhorar. Ou você tá fazendo muito para melhorar. Então Exatamente isso. Essa é a minha visão. Mas eu acho que quem trouxe isso foram as redes sociais, porque as pessoas elas querem chamar mais atenção. Lógico que existe aqueles que postam não para chamar atenção, mas sim para protestar, para, enfim. É outra coisa, tem uma né? causa, né? Sim. Ali por trás. Com certeza existe muitos. Mas eu acho que é a minoria. É a minoria, né? Hoje, a gente, quando foi fazer o podcast, tem a ideia? A primeira coisa que a gente pensou, nossa, a gente vai ter que tomar tanto cuidado com o que a gente vai falar, porque hoje em dia tudo cancela, né? Tudo cancela qualquer coisa que a gente postar. E até falar que vai ser cancelado, você é cancelado por falar isso, entendeu? Eu fui a Dilma agora. Né? Eu já tive muitas experiências no podcast que me fizeram aprender muito, porque já falei coisas erradas. Que hoje eu falo, putz, eu não devia ter falado isso. Putz, eu errei. E é um erro público. A partir do momento que você tá ali conversando, se expondo, falando, é muita responsabilidade ali a sua palavra. E teve um episódio que me marcou bastante, assim, que foi o episódio do Maníaco do Arco-Íris.
os nomes brasileiros, né? Mas é porque ele matava pessoas LGBT, né? Era um assassino em série que tinha esse perfil de vítima dele, era esse. E uma das vítimas foi uma travesti. Em todos os lugares que eu li sobre esse caso, nas reportagens, no inquérito policial, em tudo, essa travesti era tratada pelo nome de nascença dela, que era um nome masculino. E eu, por descuido, por falta de mais conhecimento sobre o universo LGBT e isso tudo, eu trouxe isso para dentro do meu podcast. Então, eu usei o nome da vítima no masculino quando eu estava falando de uma pessoa que se identificava como uma mulher. E soltei o episódio dessa forma. Eu comecei a receber muita mensagem das pessoas falando: meu, como que você falou isso? Travesti é feminino, você não pode usar um nome masculino, um artigo masculino quando você tá falando de uma travesti. Eu não sabia, foi ignorância da minha parte. E como na minha fonte eu tinha visto daquela forma, eu trouxe isso. E aí tem 2 tipos diferentes de feedback. Tem o construtivo. Cara, eu recebi cada áudio maravilhoso de gente realmente me explicando, assim, tipo, Esté, nossa, eu vi que você falou tal coisa, mas você sabia que na verdade é assim, assim, assim? E que na verdade, olha essa fonte. Ah, nererê. Eu lembro que até uma pessoa falou: oi, tudo bem? Então, eu namoro uma pessoa que é uma travesti, e aí eu tava escutando junto com ela, e ela me falou que foi assim. E na experiência dela, isso trouxe até um mal-estar pela questão da identidade dela e tudo mais. Mas, sabe, me explicando assim... Cara, é muito incrível, sério, é uma comunidade, assim, que, tipo, faz você se sentir super acolhido até nos seus erros, assim, sabe? E aí me ensinaram isso. Já tem outro tipo de pessoa que vem, tá cancelada. Nunca mais vou escutar, porque você errou, você falou um negócio, que tá. E eu entendo a pessoa que ficou com raiva de mim. Porque eu realmente errei. E é um tema muito sério, é um tema muito sensível, é um tema que afeta pessoas, assim, no dia a dia. A gente vê muita, né, violência contra pessoas LGBT, muitas vezes até por ignorância, por pessoas que falam: ah, travesti, na verdade, é um homem, então por que você tá falando dele? Imagina, nunca, jamais, né, foi a minha intenção. Mas eu falei, eu errei, certo? Aí, beleza. Recebi o feedback das pessoas, aprendi uma coisa nova, e eu falei: cara, eu não posso simplesmente guardar esse aprendizado pra mim. Porque eu fiquei pensando, quem vai escutar esse episódio no futuro e talvez não foi informado que nem eu, vai achar que é normal falar assim. E aí você vai continuar replicando esse erro, né? É o que eu tava falando até dos adolescentes do TikTok. Se você vê sangue, você também posta sangue. Se você vê algo errado, você replica isso também, né? E aí eu reeditei o episódio, eu postei o episódio de novo, fiz tudo certinho. No episódio seguinte, eu fiz um momento ali onde eu comentei sobre isso, até citei as pessoas que tinham me corrigido, que tinham super me ajudado a entender o tema e tudo mais. E eu, né, coloquei isso no ar, assim, e foi super legal, que as pessoas, tipo, falaram: putz, que legal, a gente vai aprendendo junto, né, a gente vai se construindo junto como uma comunidade mesmo. Então, isso de cancelar, cara, não entra na minha cabeça. Porque imagina, se você simplesmente tivesse assim, tipo, ah, vou te cancelar, você nunca dá chance da pessoa fazer o que estava certo. Ou de realmente, tipo, usar o tanto de alcance que ela teve pra falar alguma coisa, digamos assim, que estava errada, dela ter esse momento de poder usar esse alcance pra falar o que tá certo também, entendeu? Então, se você só cancela, você exclui... Gente, a pessoa não vai parar de existir, né? Tipo, ela vai estar lá ainda. Tipo, não faz o mínimo de sentido. É uma descrença na evolução humana bizarra, né? Assim, Exatamente. Você é muito descrente de que... Cara, olha pra tua vida. Tipo, não tem nada que você fez que você, tipo, fala: opa, não vou fazer mais isso. E isso é uma evolução. A única certeza que a gente tem na vida é a evolução e a mudança contínua, né? Então, assim, é muito esse cancelar. O cara falou uma vez... Meu, ensina, fala como é. Foi ignorância, sabe? Como você mesmo falou. E aí, a partir disso, você teve uma puta ideia legal de repassar esse conhecimento para evitar que outras pessoas façam isso. E aí você dissemina uma informação muito mais muito bacana, muito mais não, e é refinada. sincero, e é genuíno, e as pessoas vão ver isso e vão aprender muito mais com isso do que simplesmente a pessoa nunca mais é ouvida na vida, assim, entendeu? Vocês acham que em algum momento vocês já foram os canceladores? Já falou algo pra alguém? Seja lá na adolescência, que a gente não tem muita, né?
Cara, eu acho que Maturidade? provavelmente. Eu acho que todo mundo, assim, acho em que alguma provavelmente. fase da vida você é julgador e você acha que você tá. Principalmente na adolescência, né? Que você acha que você é o dono da dono do razão, mundo. o rebelde, aquela coisa toda assim e tudo mais. E não concorda comigo, então sai daqui, não quero mais te ouvir, não sou mais seu amigo e tudo mais, assim, sabe? Eu acho que a gente é essa pessoa em diversos momentos, até que a gente aprende, até que você erra e você fala: ah, nossa, verdade, eu também erro, né? E eu também sou humano, e eu também preciso evoluir, eu também preciso crescer. E aí você fala, putz, peraí, deixa eu pegar leve. É o que eu tava falando de você se colocar no lugar das pessoas. De você falar, putz, eu não tive a criação que essa pessoa teve. Eu não vivi a condição que essa pessoa viveu. Então, como que eu vou falar pra ela aquilo, né? Às vezes o que é óbvio pro outro não é óbvio pra você, né? E às vezes você fica com raiva falando, mas é tão óbvio que tal coisa tá errada. Pô, como que você não sabia que tinha que usar o artigo tal? Putz, desculpa, eu não sabia, pra mim não era óbvio, né? Então, é você ter um pouco de noção de tudo, Se né? você acha que você tem essa facilidade pela empatia justamente porque você estudou vários crimes, então você, e como você disse, você busca entender o comportamento humano, como que esse serial killer, esse assassino, enfim, como que ele chegou no ponto de executar, né, o ato ali de matar alguém. Você não acha que isso facilita você ter essa empatia de entender? Não. Porque empatia eu acho que ela é cultivada. Eu acho que você não nasce com ela. Você cultiva ela. Tem pessoas que os pais ali, os formadores de opinião, o primário, incentivam isso em você. Tem pais que não incentivam, isso é muito difícil. Pelo menos na nossa época, isso é algo muito aplicado hoje, mas lá na nossa época, ali no começo, quando a gente é criança, não era algo muito comum. Dos pais, não, empatia, tal, é algo que você aprendia ali no dia a dia, né? É que eu acho que a empatia ela não é uma ação e nem uma palavra tratada isolada. Ela não é isoladamente, tipo, vamos falar de empatia. Eu acho que hoje é. Entendeu? Hoje a palavra Eu empatia acredito tá na pouco moda. mais. A palavra empatia e reciprocidade e empatia. É o que você mais escuta hoje em dia. Hoje nas escolas, falo porque eu tenho irmão pequeno, e essa palavra ela é tratada isoladamente, exclusivamente. Na nossa época, eu tenho certeza que ela não era. Ela era com ações, que é o que você tá querendo dizer, né? Sim. Eu comecei a ver muito a palavra empatia trabalhando com. Eu falei, né? Eu trabalhava numa produtora de vídeo e a gente fazia muito vídeo interno ali de treinamento e coisa assim e tal. Gente, tanto que essa palavra é usada por empresas no RH para poder passar, não, porque você tem que ter empatia com o cliente, né? Porque aí o cara te liga lá, putaço, xingando a sua empresa. Não, pera, deixa eu te entender, né? É sobre ouvir, né? Se É colocar no ouvir, lugar do outro. se colocar no lugar, essa coisa toda. E eu acho que não é só por estudar casos de crime ou por ver histórias. Eu acho que ouvir é uma palavra muito importante, né? Eu acho que isso veio muito mais do jornalismo do que do podcast. Porque no jornalismo a gente aprende a entrevistar e a ouvir o entrevistado. E não é só, tipo, fazer uma pergunta, deixar ele responder e ir para a próxima pergunta. Não, é escutar aquela pergunta, escutar aquela resposta. Dentro daquela resposta, talvez ele vai te dar informações que vão mudar totalmente o rumo da outra pergunta que você ia fazer. Então você tem que estar muito atento ali com o seu ouvido de escutar, entender, processar aquilo e aí mudar talvez o rumo ou não daquela entrevista que você ia fazer. E teve uma época que eu trabalhei numa empresa que fazia documentários sociais, então era sempre para ONGs e coisas assim que não eram sempre por alguma causa e tal, a gente nem tipo cobrava valores assim. E aí, escutando essas pessoas, que você fala, cara, quanta história de vida, quanta coisa diferente, assim. Eu lembro que eu fiz um que me tocou muito, que foi de um caso de uma... era um lixão, eles trabalhavam num lixão, coletando lixo e tudo mais. E eles eram pessoas muito simples e começaram a ver que o trabalho deles, na verdade, era muito importante, né? E né? Meu Deus, sem essas pessoas, o que seria do mundo? O lixão ia ser o mundo inteiro, né? E eles trabalhavam com reciclagem e tal. E aí eles formaram ai, gente, como que chama? Quando você forma uma organização, mas era onde todo mundo tem o mesmo valor dentro e o lucro é dividido para todo mundo. Gente, eu esqueci o nome dessa formação de empresa, mas enfim, era isso que eles tinham ali, onde todos eles eram responsáveis iguais por aquele trabalho que eles estavam fazendo, mas eles vinham de um lugar tão simples e eles chegaram num resultado tão incrível assim,
Tipo voluntariado? Alguma coisa? Não, era Não é. cooperativa, era tipo, era cooperativa, cooperativa, assim, isso. sabe? Eles tinham uma cooperativa própria ali dentro, onde eles faziam esse trabalho de reciclagem e tudo mais. Mas eram pessoas com histórias, assim, muito incríveis. Então, quando eu fui treinando esse meu ouvido por algum tempo, e vendo que, tipo, a minha vida não tem nada a ver com a vida dos outros, entendeu? Então não adianta eu pôr os meus valores na vida do outro, é a minha crença na vida do outro, e o que eu acho eu deixo de achar, e a minha opinião ou não é a minha opinião, enfim. É meu porque eu vivi isso que eu vivi. Mas e o outro que não viveu nada disso, né? Sem dúvida. Acho que o histórico de vivência da pessoa diz muito sobre as ações que ela toma. Totalmente, sim. Então, é difícil você... E isso é uma coisa, falando de empatia ainda, isso é uma coisa que ajuda muito a você ter empatia. Então, quando você... Uma coisa é eu conhecer o teu histórico de vida e ver você tomar uma decisão errada. Eu falo, tá, eu conheço a Tícia, eu sei o que ela passou, eu sei o que aconteceu, eu acho que isso ocasionou. Agora, uma pessoa que está no Instagram e que não sabe da tua vida e vê que você falou uma coisa errada ou, enfim, tomou uma decisão errada, é muito fácil julgar. Entendeu? É muito fácil cancelar, como a gente está falando aqui. Então, eu acho que você entender o histórico da pessoa, entender a história de vida, te faz ser muito mais empático. Não é aceitar o erro, né? É simplesmente entender e conseguir dar um feedback construtivo, por exemplo. Exatamente, eu ia falar isso agora. Não é porque você conhece que você tem empatia que você vai passar pano. Exato, exatamente. Gente, tem erro que é erro, que não importa. A pessoa, não existe justificativa pro erro que a pessoa cometeu. Exato. Né? Mas é você saber lidar com aquele erro e não simplesmente cancela. Eu até lembrei no episódio, vocês assistiram Black Mirror? Sim. Tem um episódio que o cara é bloqueado, né? Literalmente bloqueado, que ninguém mais vê ele. Ele fica todo cinza, né? E ele tal. também não consegue ver a filha, por exemplo, né? Olha, eu dando spoiler. Bloqueado, né? A que ponto a gente vai chegar que a gente vai achar que pode cancelar alguém nesse sentido, né? Você só... Não, você não existe mais pra mim, você foi cancelado. E isso é muito perigoso. Eu não sei se vocês já assistiram também o Dilema das Redes. Sim. Assisti. Gente, sabe quando você entra assim, eu vou deletar todas as minhas redes sociais, eu não vou mais... Acho que todo mundo termina assim. Eu deletei. Lembra quando eu deletei meu Instagram? Eu trabalho com marketing digital, gente. Não faça isso, senão eu perco o emprego. Não, eu também trabalho muito com rede social. Eu produzo conteúdo para redes sociais, para marcas, empresas, enfim. Mas teve uma época que eu falei, eu não vou mais usar o meu perfil pessoal. Vou só usar o da empresa, porque aí eu, né? Mas não. Né? Simplesmente não, a gente fica... Já virou hábito, né? Não, eu me sentia mal desinformada. As pessoas vinham, você viu o que tá acontecendo? Eu não vi, o que tá acontecendo? Né? Mas enfim, o que eu ia falar é que o Dilema das Redes mostra muito isso, que a gente tá com essa mania de cancelar porque criou-se extremos e polarizações. Então, se a pessoa não concorda com a minha opinião, eu vou lá e eu bloqueio. Eu vou lá e eu não interajo mais com as ações dela ali. E aí o algoritmo não vai mais me mandar esse tipo de pessoa, esse tipo de perfil para eu seguir. Então, no fim das contas, eu só sigo perfis que concordam comigo. Perfeito. E eu só sigo pessoas que têm o mesmo ponto de vista que eu. Então, o dia que eu saio da rede social, vou pra vida real e converso com alguém que discorda de mim, dá briga. E ninguém mais se aguenta, Exatamente entendeu? isso. Então é muito perigoso isso, sabe? É uma bolha, medonho, você fica né? vivendo só aquela tua opinião. Então, de fato, você só bota lenha num fogo específico, entendeu? Então, nossa, é verdade. Faz todo sentido. Gente, eu nunca mais esqueci desse negócio. E agora eu tenho que ficar seguindo gente que eu não concordo, entendeu? Eu vou saindo seguindo um monte de gente que eu acho que é diferente e falo, não, deixa eu escutar essa opinião, porque vai que, né, ou vai me confirmar mais ainda no que eu acho, ou eu vou falar, nossa, não, pera, deixa eu refletir sobre isso, né? Eu fico refletindo sobre tudo, eu falo que é meio, é bom você escutar o outro lado sempre, né? Porque às vezes você fala, nossa, eu não pensei nisso, né? Porque a nossa mente tá ali, ligado de um jeito que pensa sempre naquela linha. Aí quando sai um pouquinho, você, nossa, que interessante. Você descobre que tem um mundo gigantesco. As redes sociais deixou um pouco assim, essa linha tênue entre você também não falar o que você pensa o tempo todo, é um filtro, né? Ou pensar pra falar. Gente, o Twitter de 2010, você saia tweetando, estou no banheiro, estou comendo ovo. Tipo... Essa linha tênue entre eu penso em algo que não vai ser legal e vou lá e posto porque eu falo o que eu penso e tal. E
a pessoa que não posta nada porque ela tem medo de ser cancelada por uma vírgula. Então, a rede social, ela tem esse impasse, né? De o que eu faço? Quem nunca chegou e falou assim... Bom senso. Bom senso! Essa é a palavra, bom senso. É de bom tom? Seja normal, Seja você normal. é fora da curva. Seja normal, né? É doido isso. É muito louco. Eu tava com dúvida aqui. Por exemplo, você é uma pessoa que curte crime, né? Se você... História do crime. História do crime. Obrigada. Crimiseira, não criminosa. Vamos lá. Adorei isso. Você é uma pessoa que é crimiseira. Pra quem tá escutando a gente, eu sempre faço essa pergunta, eu acho que uma coisa que eu até comentei com o Pedro, que depois que a gente começou a fazer o podcast, como a gente conhece coisas novas, pessoas diferentes, e assim, eu jamais imaginei que eu fosse estar aqui conversando com uma crimiseira. Total. Total, é muito doido louco. isso. E eu sempre pergunto isso. Se eu fosse... eu quero me tornar uma pessoa que fica atualizada, que entende de crimes. Por onde a gente começa? Café com crime. Que pergunta, não, tô brincando. Matou no peito, Matou chutou, no peito. isolou lá na... Não, assim, é um lugar porque tem histórias de crime ali. Mas se você quer entender o mundo da criminologia, o mundo da perícia, o mundo dos delegados, dos investigadores, não é no Café com Crime. Eu conto, é o que eu falei, eu gosto de histórias, gente. Eu sou apaixonada, eu sou jornalista, eu vou atrás de história, eu sou roteirista, eu quero escrever narrativas, entendeu? Agora, criminologia, assim, se você quer entender isso, aí já tem outras áreas. Que é uma que eu já mencionei, a Ilana Casoy. Né? Ela tem livros maravilhosos da Dark Side, que aliás é uma editora, não sei se vocês conhecem, mas que só publica coisa macabra. Tanto que chama Dark Side, né? É incrível. Gente, os livros são lindos, eu sou viciada, assim, eu tenho um monte. Mas enfim, tem a Ilana Casoy, ela tem o livro que chama Louco ou Cruel, onde ela analisa um pouco, será que a pessoa realmente tem uma doença, ou essa pessoa é simplesmente uma pessoa cruel e tá cometendo esses crimes. E aí ela analisa grandes perfis, e ela é uma pessoa que perfila, né? Ela é criminóloga, ela faz esse trabalho mesmo, né? Ela que perfilou a Suzanne von Richthofen, enfim, ela é muito, muito foda mesmo. E aí ela tem esse livro onde ela analisa as pessoas, acho que são americanas, são serial killers muito conhecidos americanos, e aí tem os serial killers made in Brasil, que é um nome maravilhoso, onde ela fala sobre serial killers brasileiros. Você nem gosta desse... Nem gosto, gente, adoro. E aí ela teve oportunidades, né, por trabalhar com isso, de entrevistar esses criminosos. Então o Chico Picadinho tem entrevista com ele nesse livro. Que legal. O Vampiro de Niterói, ela conversou com ele nesse livro. E são conversas assim, que nem a gente tá tendo agora, assim, não é interrogatório, sabe? De, tipo, tentar descobrir se ele cometeu o crime. Não, ela já sabe que já cometeu. Ela quer entender que mente é essa que cometeu esse crime. E então, são entrevistas, assim, maravilhosas, assim, que é super, super bacana. E aí, de perícia, é muito engraçado, porque hoje tem vários perfis de peritos mesmo que trabalham na área que dividem o dia a dia dele ali no Instagram, assim, sabe? Tem um que chama CSI BR, que eu acho incrível, né? Quem nunca assistiu CSI. Quer dizer, né? Eu acho que é normal pra todo mundo. De novo, pra mim é óbvio que todo mundo já viu CSI, Não, mas vai saber. Eu conheço. Né? Então tá bom. SBT. Sim. É incrível. E, enfim, tem o Perito Salada, que é realmente o sobrenome dele. É muito da hora o sobrenome Salada, né? E aí ele também foi do caso Richthofen, foi do caso Matsunaga e tal. Então, você pode seguir essas pessoas, né? E aí você vai começar a entender um pouco mais desse mundo, assim, e da parte mais real, né? Porque é muito diferente o que você vê na série, na TV e tudo mais, e do que realmente acontece no dia a dia com essas pessoas. Com menos filtro, né? Com menos filtro. Tanto que depois que eu comecei a realmente entrar, assim, e entender isso, eu falei, putz, isso não é pra mim. Eu tinha essa imaginação de, não, um dia eu vou trabalhar com perícia, vou ser perita, vou resolver vários crimes. Gente, não. É muito pesado o que você vê, as histórias que chegam em você, e é muito diferente eu contar a história e eu realmente estar ali e ver aquela violência todos os dias, entendeu? Então eu vi que não era pra mim, assim, não, né?
Mas eu amo essas histórias de qualquer forma e compartilho elas, assim, da melhor forma que eu posso. E até enalteço o trabalho desses profissionais, porque é realmente, assim, é pesado. E você faz depois que você estuda, você faz um roteiro ou você, enfim, entende aquela história e conta fluido da tua forma ou não? Tem um roteirão Não, eu lá? faço roteiro. Eu faço roteiro porque são muitos detalhes, né? E aí, se você perde um detalhe daquela história, uma coisinha ali, outra aqui, ela perde o peso dela. Ou às vezes é um detalhe que, por causa daquele detalhe, desencadeia outras coisas. Então, eu gosto de ter ali o roteirinho para eu poder ir seguindo e conversando, né? Então, o meu podcast ele é bem roteirizado. Tem momentos, assim, que eu saio, que aí eu tenho o meu momento de descontração ali, o meu momento mais leve, que eu faço alguma brincadeira, alguma piada e tudo mais. Isso, né, vem ali no momento. Mas ele é muito mais roteirizado. Tipo, eu não conseguiria fazer que nem a gente tá aqui, só conversando, trocando ideia e falando, né? Tipo, eu tentei lembrar de vários casos aqui, mas aí vem pedaço, aí eu esqueço o ano, aí eu esqueço o nome do Até lugar. porque é um conto, E né? aí, é uma grande narrativa. Exato, é uma narrativa. E falando de crimes, de coisas que aconteceram, que são sérias, você dá uma informação errada ou esquecer de uma informação que pode ser chave para aquela história, tem que tomar um cuidado. Sim, aí às vezes você fala um ano errado, ou alguma coisa assim, e você fala, putz, verdade. Eu troco um nome, imagina. Não, uma vez eu postei um negócio que era tipo, no começo eu falava, porque em 1980, aí depois eu falava, não, em 1890, tipo, eu troquei um número, e aí ficou, nossa, mas essa história durou 300 anos, 100 anos? Eu falei, putz, gente. Né? Então, assim, são coisinhas assim que eu falo, não, deixa eu escrever tudo, porque senão eu vou me confundir aqui. Tirando os tópicos. É melhor, sim, com certeza. E como é que faz pra galera te mandar as ideias aí, os crimes que todo mundo quer ouvir você narrando? Como que eles chegam em você? É o @café com crime no Instagram ou o @café c crime no Twitter. E isso que você falou é muito legal, porque as pessoas realmente escutam os casos no podcast e elas falam, nossa, lembrei de um caso que aconteceu aqui na minha cidade, ou que aconteceu com o meu vizinho, vou te mandar. E aí eles entram lá no Instagram, tem o e-mail também, o cafécomcrime@gmail.com, é tudo Café com Crime, né? Bem fácil. E me mandam, tipo, nossa, olha essa reportagem, aconteceu aqui na minha cidade, em tal lugar, fala sobre isso e tal. E aí eu tenho uma lista gigantesca de coisas e casos que as pessoas me mandam. E eu acho isso incrível, porque eu sinto que a gente tá construindo junto o episódio, sabe? É sempre uma indicação de alguém, assim, e eu gosto muito quando é indicação de pessoas que ou moram na cidade que aconteceu, ou que tem algum tipo de história, falam, nossa, minha avó não deixava eu sair à noite porque aconteceu tal caso que o Linha Direta mostrou e ela morria de medo, entendeu? Então, querendo ou não, faz parte da nossa... Todo mundo conhece alguma história, já viu no jornal, já teve né? E quando chega nesse ponto de, tipo, de estar no seu dia a dia, infelizmente a gente tem isso no nosso dia a dia, da pessoa se identificar com aquilo. E aí, quando eu faço um episódio, é legal de ter essa identificação das pessoas, né? Sim. E tem eu tenho um grupo dos apoiadores do podcast no WhatsApp, né? Que tem o pessoal que apoia de alguma maneira, assim, e aí eu tenho lá o grupo. E a gente conversa o dia inteiro, assim, a gente fica conversando sobre isso e tal. E é muito legal, porque vira e mexe surgem casos ali que eu não conheço. Porque, gente, tem muita coisa, não tem como eu conhecer tudo. Até porque, como eu comentei, eu comecei o podcast porque eu falei, nossa, quero conhecer casos brasileiros. Então eu vou conhecendo junto. E aí a gente conversa, nossa, mas de onde é isso? O que aconteceu? A pessoa fala, não, porque o meu pai era vizinho desse cara. Até surgiu no grupo esses dias uma pessoa contando que tem um bandido que se chamava Fernando da Gata. De novo, os apelidos brasileiros, né? Ele era um Criatividade bandido. meu. Ele era um bandido serial, né? Um bandido em série. Ele roubava casas, roubava e saía fora. E ele falou, nossa, o meu pai conheceu o Fernando da Gata. Ele falou, escutei esses dias o episódio e lembrei. Porque fulano lá, o vizinho dela que adotou esse menino uma época e tal. E aí começou a contar. E são coisas que eu não vou encontrar em nenhum lugar. Eu não vou encontrar no jornal, eu não vou encontrar na internet. Eu não vou encontrar. E são relatos de pessoas que tiveram ali algum contato ou alguma coisa assim. E eu fico tipo, nossa, que demais, assim, sabe? E falando isso, eu lembrei de mais um, assim, que eu fiz um episódio sobre o caso Kliman, que é um caso de Porto Alegre. E, enfim, são 2 homicídios que aconteceram com 1 ano de diferença. O cara, ele era um político, um deputado, ele foi assassinado numa rádio, ao vivo. Né? Não sei se vocês conhecem esse caso. Não lembro. Não conheço. Mas ele estava tendo uma discussão política ali com o rival dele e ficou super acalorado. O cara pegou uma arma e atirou no Kliman e matou o cara.
E eu fiz esse caso e eu falo, meu, que absurdo, né? Como que o cara matou, não sei o que. E aí eu recebi um inbox no Instagram de uma menina falando, oi, sabe o assassino que você falou no episódio passado? Então, ele é meu avô. Nossa. E aí eu falei, eita, né? E aí ela começou a me contar, ela falou, cara, eu nunca tinha escutado ninguém falando desse caso, muito menos falando do meu avô da forma que você falou. E é muito chocante pra mim, porque a minha família conta de outro jeito. E a minha família enxerga o meu avô de outro jeito. Pra mim, ele não é esse cara que você falou. E aí ela começou a me relatar um pouco ali dessa história de vida da família, que a família nem comentava muito sobre isso e tudo mais. Mas aí ela me contou e tal, me explicou, eu falei, cara, O outro lado que da legal. moeda, né? Porque ninguém nunca entrevistou o lado dele, a família dele, o que aconteceu com ele. Então a única informação que você tem é do outro lado. É que nem falam, né? A história é contada por quem ganhou a guerra. Então é um pouquinho disso, assim, né? E o mais legal de tudo, assim, do podcast é realmente conseguir chegar em pessoas que têm essa proximidade com isso. E que muitas vezes a pessoa... Eu tenho certeza que essa ouvinte nem esperava que um dia ia estar lá no podcast, pá, ouviu o nome do vô dela. Ela fala, nossa. Às vezes, inconscientemente, ela já tinha esse histórico na família e estava lá para um dia escutar essa história. Eu sei que um dia, como eu sei que meu avô cometeu esse crime, algum dia a Esté vai citar esse caso. Imagina. Ou pelo título, enfim, do episódio, alguém mandou pra ela. Alguém mandou pra ela, verdade. Alguém mandou pra ela. Eu nem sei como que ela chegou lá, mas é muito interessante o tipo de pessoa que você atinge e como que as pessoas se identificam e às vezes faz parte da vida daquela pessoa. Ou é só realmente um vizinho, uma curiosidade, às vezes não tem nada além disso, é só tipo, nossa, ouvi esse caso muito louco, queria que você contasse, sabe? Mas acontecem esses relatos também, e aí eu fico tipo, nossa, que incrível, porque se eu não tivesse um podcast, se eu não tivesse expondo essas histórias, talvez ninguém nunca ia saber ou ia ouvir o que essa pessoa tinha a dizer, né? O que a neta do fulano tinha pra falar, ou o que o cara que era vizinho do outro lá escutou sobre. Mas acho que tudo tem dois lados mesmo. Acho que a genialidade do filme que vai ter agora da Suzane é exatamente essa. Ter as duas visões. E aí, qual que é o certo? Não tem certo. Não as tem. Duas versões mostram que eles estavam falando a verdade. E cabe a você decidir qual que você vai acreditar. Porque tem uma coisa sobre crimes que não tem testemunhas, né? Como esse caso da Suzane, que só sabe o que aconteceu quem tava lá. E se cada um decide contar uma história, e aí? Provavelmente tem o certo. Porque algo aconteceu, né? Fisicamente aconteceu. Mas talvez o olhar do Cravinhos, né? Por exemplo, do irmão, o namorado dela, foi que pra ele aquilo é a verdade. E ele olhou aquela situação com aqueles olhos. Talvez ele nem tá mentindo na cabeça dele, entendeu? E talvez ela também não, apesar dela ser extremamente manipuladora e, né, enfim. Mas isso é muito interessante. A Ilana Casoy, ela foi, né, trabalhou no caso e ela também é roteirista desse filme. E ela conta que quando ela tava entrevistando os dois, era meio bizarro, porque não dava pra saber o que era realmente real. Porque as provas que eles tinham eram só suficientes pra ir até certo ponto do caso, né? Depois disso tem que ter uma confissão pra entender realmente. E aí um fala uma coisa, outro fala uma coisa, e aí? E daí que veio a ideia de fazer 2 filmes, porque ela falou, cara, o depoimento deles é muito convincente. Não, a percepção do trailer, você assiste o trailer, aí eu curto muito cinema, né? Assiste o trailer e tal, você fala, nossa, essa menina é doida. Aí logo em seguida começa como se fosse um novo trailer. Eles fizeram uma sacada, assim, Foi 2 bom. filmes. Aí, gente, que é o trailer, só que agora é o outro olhar. Exatamente, a visão da câmera é a visão dele olhando pra ela e ela olhando pra ele. A câmera muda. É muito doido. É Cara, incrível. muito Falando louco. em filme, essa questão de psicopatia, Joker é um filme que mostra muito isso. O Coringa, pra quem é do mundo geek aí, eu curto porque meu esposo gosta, mas se eu falar alguma besteira aí me corrija, por favor. Nas histórias em quadrinho, o Coringa não tem passado, né? Fizeram uma justificativa porque ele tem esse comportamento que não tem passado, não existe. Então, a DC criou essa história agora, né? Dessa psicopatia. Quando você falou, matou ao vivo, Sim. na hora veio na minha cabeça o Coringa, né? E uma coisa louca, vou falar por mim, né? O Coringa foi sempre visto como vilão, etc.
eu não criei uma certa empatia com ele depois desse lógico. filme? Você sabe do Gente, problema eu fiquei, da pessoa. sentindo super mal. Aquela cena do começo, que chutam ele lá, que ele tá virando a plaquinha, e roubam a placa dele, ele vai correndo lá no beco, sem sair e chutam ele. Meu, dá vontade de levantar e dar um soco naqueles moleques. Não mexe É uma com forma ele, de tadinho. explicar. Tudo tem um porquê. Por que o Coringa, o personagem Coringa, tem esse comportamento, matou os pais do Batman? Por que ele tem esse comportamento de dar muita risada? De onde veio essa psicopatia dele? Nunca explicaram isso nas histórias em quadrinho. A DC criou isso agora, né, num filme. E é sensacional. Muito Quem é bom. aquele ator? Não, muito Não, bom. meu Deus, é incrível. É É incrível. incrível, é simplesmente incrível. Eu fiquei assim muito Simplesmente chocada incrível. quando eu vi É. esse filme. E isso é uma coisa que eu acho, posso estar falando merda também, mas até onde eu tenho conhecimento, é até que meio recente essa questão de você dar passados para vilões que fazem com que as pessoas simpatizem por eles, né? Que a gente começa a entender mais o lado do vilão. Pela empatia. Né? Né? Porque Uhum. acho que nos filmes antigos era assim, ou o vilão é vilão e o bonzinho é bonzinho. Não tem essa. E aí eles lutam lá e o bonzinho normalmente ganhava, a não ser quando era uma tragédia ou algo Hoje, assim. talvez o bonzinho não é tão bonzinho assim. O bonzinho não é bonzinho, o mal não é mal e é tudo meio... e aí, né? Como é que... Malévola, Malévola Cruella. também. Sim, É. exatamente. O Pegaram os vilões e estão falando, não, eles são assim por esse motivo. O filme É. da Cruella, Tadinhos. vocês assistiram? Muito bom. Ai, eu não vi ainda. Não conta, Quero muito sem ver. spoilers. Ah, é. Eu sou aqui da spoiler. Ela tá tipo, Não. meu Deus, eu vou me segurar Não. aqui. Se segura, se segura. Ele até me conhece, já falou. Fica quietinha, não dá spoiler. Ai, Cara, ai. o papo tá muito bom. Nossa, tá muito bom mesmo. Sté, brigadíssimo. Foi uma aula aqui sobre o crime no Brasil, a Imagina. cabeça desses caras, o que aconteceu. Acho que a gente poderia ficar horas aqui. Psicologia, Pra- emocional, tudo. Esse foi o episódio mais longo que a gente já fez. Ai, né? meu Foi Deus, o eu mais falo longo. muito, né, gente? Não, Não, porque mas foi foi um muito papo gostoso, muito Sté. interessante, foi super fluido. Então, meu, muito obrigado por estar aqui. Tice, muito obrigado, como sempre, pela parceria. Obrigada a você, Fê. E Eu que quem quer te agradeço. encontrar, então, Café com Crime. Café com Crime, vocês encontram em qualquer plataforma de áudio, no Spotify, Deezer, Orelo, o que quer que seja. É bem simples, Café com Crime. No Instagram é @Café com Crime. E é isso. É mais lá mesmo que eu converso com as pessoas. Então, espero vocês lá pra escutar umas historinhas de crime antes de dormir. Sté, novamente, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço pelo É um convite. prazer ter recebido você aqui, viu? A gente até podia ter um quadro, né? A gente falou esses dias de ter o quadro do esporte, ter o quadro de crime. Do crime. Crime além do óbvio. Ó, já Ia gostei da ideia. Me ia ser convida. Eu Ia ser volto. muito E eu já legal. tô aqui, já tô com umas ideias também, fico pensando enquanto a gente vai conversando com as pessoas que É. a gente entrevistou recentemente, ainda não foi ao ar, um amigo meu que é repórter da Band e a mãe dele é roteirista de filmes, etc, tá com um filme super bacana, a gente quer chamar ela aqui pra falar. Provavelmente quando esse for pro ar, o dele já vai ter ido. E aí a gente quer chamar ela aqui porque ela desenhou uma série, um documentário no caso, falando só das prisões femininas e etc. Então tem um Nossa, que negócio demais. muito bacana. Imagina envolver Sté com ela. Nossa, ia ser Meu, muito legal. Bora, já dá pra gente fazer aceitei, umas já loucuras topei. muito legais. Muito legais. Então, certeza. galera, quem ainda não se inscreveu, quem ainda não viu os episódios passados, se inscreve no canal do YouTube, ativa o sininho, segue no Spotify, a gente tá nas duas plataformas. Segue o Café com Crime, que você tá perdendo. Também, gente. Você tá perdendo um conteúdo Segue a gente no TikTok. de ponta. TikTok também. Enfim, segue a gente em todas as redes sociais, comenta, dá feedback, manda ideias, manda pessoas que a gente pode entrevistar. Enfim, o que vocês querem escutar. E é isso. Agradeço. É isso. Valeu, galera, Obrigada, pela Pê. companhia. Até Valeu, a gente. próxima. Valeu. Tchau, tchau.